Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Imagina estar de boa em seu apartamento, até que do nada você olha pra sacada e tem uma anjinha 10/10 dormindo lá. Pois é pessoal, anime novo da temporada de abril, como de costume o nome vai estar no primeiro comentário fixado, então deixa o like e fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa nos mostrando uma anja refletindo que um dia ouviu de uma pessoa que ela deveria aprender mais sobre os humanos. Isso deixou ela muito insegura, por não saber nem mesmo dar um oi a eles de forma correta. Além da insegurança, uma forte curiosidade carrega a anja pro meio de uma das cidades dos humanos, onde ela acredita que vai viver experiências incríveis. A cena corta e vemos Tokumitsu saindo do seu trabalho no restaurante Fancy. O garoto tá exausto por conta do longo turno que ficou de serviço. Indo para casa, nosso protagonista encontra um gatinho que ele tinha adotado quando era criança, mas como não podia ficar com ele, um vizinho que ama animais acabou ficando com o gatinho. Tokumitsu pensa que é tarde demais para pensar nisso, mas atualmente ele poderia adotar o animal. Afinal, faz um mês que ele começou o ensino médio e foi morar sozinho. Seu apartamento parece o meu quarto em questão de arrumação, mas um dia ele pretende deixar organizado. Nesse momento, o garoto reflete que talvez o que ele mais queira no momento era não se sentir tão sozinho e ter uma companhia. Até que de repente, uma pena de asa angelical invade sua casa pela janela. No dia seguinte, o despertador acorda Tokumitsu e seu corpo tá tão molenga que ele tem certeza que pegou uma gripe. Durante o café da manhã, ele percebe que dormiu com a janela aberta, por mais que sempre feche toda noite. E logo ele percebe algo diferente lá. Tem simplesmente uma garota desconhecida dormindo na sua varanda. Nosso prota entra em desespero e acaba derramando seu leite em cima da pobre garota, que depois de dar bom dia pro garoto, como se fosse da família, resolve trocar sua roupa molhada. Enquanto isso, Tokumitsu se pergunta se por acaso essa garota é uma cosplayer do MST, que pratica invasões nas horas vagas, ou se isso pode ser alguma pegadinha nova do Ivolanda. Por isso, ele fecha todas as cortinas para não ter câmeras filmando ele. Em seguida, a garota pede alguma roupa emprestada e Tokumitsu revira suas gavetas feito louco, como se estivesse procurando um Tadalas. Depois de encontrar uma única roupa limpa, ele pede desculpas por não ser algo mais elegante. Mas é a garota quem pede desculpas por ter usado a varanda do prota sem permissão, já que não tinha nenhum lugar para dormir. Então a garota se apresenta como Towa, e o prota se apresenta de volta, dizendo que seu nome é Shintaro Tokumitsu. Towa então usa o primeiro nome do menino, Shintaro, para expressar a felicidade de ter encontrado uma pessoa de coração tão puro, e que isso só pode ser obra de Deus. Com isso, o garoto aprecia a educação e a beleza dela, e adoraria poder agradecer a todos os familiares do Tokumitsu. Porém, ele conta que mora sozinho, e Towa fica impressionada por ele morar sozinho em um lugar com tantas janelas. Diante disso, Tokumitsu tem que explicar que somente esse quarto é a casa inteira dele, e não o prédio todo. Com um monte de coisas espalhadas, Towa achava que o apartamento era um depósito, e esse pensamento da garota faz nosso protagonista pensar que tem alguma coisa de estranho com ela. Na verdade, ele questiona o porquê dela estar dormindo na varanda, e sem responder a pergunta, a garota lembra que precisa retribuir a hospitalidade de alguma forma. Por isso, pede pro garoto dizer sem medo o que ela poderia dar em troca. Como eles estavam perto demais e dizendo que ela liberaria tudo que ele pedisse, Tokumitsu perde a oportunidade, diz que não tem nada que ele queira. Então Towa lamenta e promete ao menos cozinhar alguma coisa pro garoto, mas não tem nenhum ingrediente na casa, porque esse Zé Ruela só come comida congelada e iFood. Diante disso, a garota decide então contribuir com uma faxina, mas indo em direção para a varanda, acaba tropeçando numa pilha de revistas da Playboy. Felizmente, ela nem viu o que era, porque ela estava mais preocupada em separar uma treta de gatos, fazendo jus ao que Deus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Depois disso, Tokumitsu coloca curativos nos dedos arranhados da anjinha e pede para ela ficar tranquila, porque esses gatos se estranham direto, mas vivem brincando pelos telhados por aí. Vendo a bondade da garota, Tokumitsu diz entender que ela tenha motivos para fugir de casa, mas lembra que é perigoso uma garota sair dormindo em qualquer canto. Por isso ela precisa considerar voltar para casa. No entanto, Towa explica que mora no céu, a morada de Deus, e que ela é um anjo. Nosso protagonista acha graça do que acabou de escutar, mas logo ele percebe que aquela garota tá falando sério. Ele então fica bugado, enquanto Towa conta que desceu para a Terra por ordem de Deus, e que representa os anjos na missão de aprender sobre os humanos. No meio dessa declaração, nosso prota realmente viu que ela falava sério, mas isso não quer dizer que ele acredite, porque na sua cabeça, claramente Towa fugiu de algum hospício,
ou é uma daquelas garotas bonitas que ficam tentando te empurrar para entrar na Rinodê. Por fim, a anjinha pede para passar uns dias na casa do garoto, mas como o despertador alertou que falta meia hora pro expediente, nosso prota se apressa para colocar ela para fora, pelo menos prometendo acompanhar ela até o ponto de ônibus. Depois de toda a confusão, Tokumitsu respira fundo e acredita ter tomado a melhor decisão, e já pelo final da tarde, nosso prota estava no bico do corvo por causa da gripe que estava piorando. Por isso o patrão liberou ele para sair mais cedo do trabalho. Enquanto caminha, o garoto se questiona se Toa realmente voltou para casa, tendo certeza de que nunca mais veria ela de novo, até que ela passa pelo nosso prota na companhia de um esquisito que parecia o Leôncio do Pica-Pau. Chamou ela para ir no motel. Diante da situação, nosso prota agarra Toa pelo braço e puxa ela para longe. Mas na hora de dar uma bronca na anja, sobre não confiar em estranhos, o garoto capota no chão e apaga. Algum tempo depois, Tokumitsu acorda na sua cama e Toa estava tão preocupado do lado dele que chegou a derramar lágrimas de alívio ao ouvir do rapaz que ele tá melhor. Nosso protagonista olha em volta e percebe que a garota tinha passado todo esse tempo cuidando dele. Por falar nisso, ela oferece um mingau de leite com açúcar feito com pão murcho que tinha na cozinha, já que ela não achou arroz na casa. O garoto fica feliz por ser algo que nunca comeu antes, mas ao mesmo tempo fica tímido quando Toa insiste em dar comida na boca dele. No final ele acaba deixando e se sente bem por estar comendo algo tão gostoso feito por alguém que fez tanta questão de cuidar dele. Depois de apreciar cada colherada desse mingau, Tokumitsu volta a dar o sermão que deixou de dar na rua, avisando que a anjinha não deve confiar em estranhos porque tem muita gente ruim no mundo. Toa até tenta justificar sua atitude em acompanhar o tiozinho, mas acaba não encontrando as palavras certas. Então nosso prota quebra o clima e oferece sua casa para ela passar alguns dias, já que a anjinha realmente não tem para onde ir. Com essa proposta, a garota abraça nosso prota com força, que sabe que essa garota é meio piroca das ideias, mas ainda assim tem um bom coração. Depois disso, Tokumitsu comenta que deve ter sido difícil carregar ele até em casa, porém Toa responde que foi a coisa mais fácil do mundo, tendo em vista que ela é capaz de voar. Então, como o garoto obviamente não acreditou, dessa vez a garota abriu suas asas angelicais para não restar mais nenhuma dúvida de quem ela realmente é, e nosso prota se encanta com a beleza daquela cena. No entanto, assim que acorda no dia seguinte, o garoto tem certeza que aquilo foi apenas um sonho, mas eis que a anjinha acorda do lado dele, e ele cai na real que aquilo realmente aconteceu. Nosso prota pergunta o que ela estava fazendo na cama dele, e a garota responde que aquela era a única cama do apartamento, e ele percebe que agora tem um anjo como pet. O garoto vê que a camiseta dela estava caindo aos poucos pelo ombro, então logo manda ela trocar de roupa para irem comprar café na rua. Chegando no mercado, Tokumitsu está de olho no arroz para comprar. Enquanto isso, Toa mostra uma embalagem que dá um prato de graça para quem juntar alguns adesivos. Com a empolgação, a anjinha acaba deixando suas asas sair para fora, então Tokumitsu precisa dar uma bronca nela para não causar confusão dentro do mercado. Voltando para casa, ela pede desculpas pela animação fora de hora e explica que aprendeu a deixar as asas para dentro enquanto estiver na Terra, já que havia lido o guia de vida na Terra para boas crianças. Interessado no assunto, o garoto pergunta o que afinal os anjos fazem da vida. Então Toa explica que eles transmitem a vontade de Deus às pessoas e cuidam das almas para que não se percam entre o céu e a terra. Nosso prota acha esse trabalho complicado porque o que não falta é gente nesse mundo. E Toa termina dizendo que dar felicidade aos humanos também é um serviço angelical. Porém, quando o rapaz pergunta o que os anjos fazem para gerar essa tal felicidade, a garota percebe que não descobriu até hoje, mas presume que Deus tenha enviado ela para descobrir. Logo Toa morde o pão que levou e promete comer aquilo todos os dias que puder, mas Tokumitsu sabe que comprar todo dia no mercado vai torrar a grana que seus pais dão para ele todo mês, então decide que vai ter que voltar a cozinhar de agora em diante. Por isso ele chama a Toa para comprar os ingredientes, inclusive as coisas do dia a dia, como o sabonete. E mais uma vez, a anja solta suas asas e mostra que ainda vai dar trabalho na rua. Antes de saírem, Toa coloca a mão na testa do protagonista para ver se a febre melhorou. E mais uma vez, ele não consegue controlar a vergonha, dizendo com pressa que provavelmente foi só uma febre de cansaço. Chegando no shopping, a anja acredita que na verdade aquilo é um palácio e sai correndo na frente toda empolgada. Tokumitsu vai atrás da anjinha e tenta manter ela perto para comprar as coisas que ela precisa. E a garota até oferece flutuar a cesta de compras caso fique muito pesada. Porém o problema são as asas dela que tem que ficar de fora para isso.
Obviamente recusando a proposta da garota, nosso protagonista coloca alguns hashis no cesto, enquanto Toa parece interessada numa caneca de gatinho que encontrou. Porém, como Tokumitsu já tem copo suficiente, a anjinha fica com vergonha de pedir, e em volta deles, as pessoas ficam encantadas com a aparência de princesa da Toa. Então nosso prota decide comprar algumas roupas para chamar menos a atenção. Ao chegar na loja, o garoto se alivia por ter grana para comprar uma blusa ou outra, já que economizou do freelancer que andou fazendo por aí. Então, ele insiste que Toa dê uma olhada em volta, experimente todos os modelos que achar mais interessantes. Uma vendedora oferece os lançamentos para Anjinha e ela fica empolgada ao escolher as peças que querem experimentar. Quando Toa entra no provador, a vendedora comenta que a namorada do protagonista é muito linda, mas ele faz questão de explicar que não é o que ela tá pensando. No meio disso, enquanto se trocava, Toa reflete que Tokumitsu acolheu ela mesmo não conhecendo ela direito, e por isso pensa em algo para retribuir toda essa bondade e gentileza, já que mais cedo ela disse que trazer a felicidade é sua função. Então quando sai do provador com uma das roupas, a anja pega na mão do garoto e promete fazer ele feliz, fazendo todos em volta acharem que era um pedido de casamento. Na saída da loja, nosso prota fica aliviado por não ter sentido tanta vergonha assim da declaração, e do nada, Toa pergunta o que ele achou dessa roupa nova dela. Por dentro ele dizia o quanto ela estava linda, mas por fora só conseguia dizer que combinou com ela. Em seguida, eles compram a comida e voltam para casa. Chegando lá, Tokumitsu tá só o pó e supõe que a anja também esteja, ainda mais porque hoje é domingo e o shopping estava lotado, mas Toa responde que se divertiu muito, já que o nosso prota estava do lado dela. Ainda por cima, Toa encontra no meio das compras a caneca de gatinho que tanto queria. E com isso, os dois ficam envergonhados ao mesmo tempo. Diante desse momento de felicidade, Tokumitsu pensa por dentro que também se divertiu muito com essa anja misteriosa. Então já pela noite, nosso protagonista divide a cama de novo com a anjinha. E lembra que devia ter comprado outra cama também. Em um flashback de 2 dias antes, a inocente anjinha chegava na Terra e ficava encantada com as luzes espalhadas por toda a cidade. Ela vê um trem logo abaixo e vai atrás dele para conhecer de perto essa máquina diferente e observar as pessoas do lado de dentro. Apaixonada de cara pelo planeta dos humanos, ela vai até um lugar cheio de luzes para refletir como deveria se aproximar dos humanos. E lembrando do manual que leu antes de viajar para a Terra, lá dizia que quando um anjo desce, ele deve se manter numa posição superior que a dos humanos e emitir um brilho poderoso, se apresentando de forma grandiosa, ou então ele também pode esconder suas asas para não chamar atenção e ser mais discreto. Como Toa desejava conhecer de perto os humanos, ela então escolheu esconder as asas para não se destacar. Enquanto olha para diversas pessoas lá embaixo, ela percebe o quanto esse povo parece tão ocupado. E assim que bate aquele sono, logo a anjinha procura um lugar para repousar. Rondando por entre as ruas da cidade pela noite, ela não faz ideia de onde poderia dormir, mas como não tem opção de voltar para casa a essa hora, a garota precisa se decidir logo. Então assim que vê um prédio, que ela pensou ser uma mansão gigantesca, Toa se aproxima de um dos andares e deita na varanda pensando ser um quarto vago, e que não vai incomodar ninguém com sua presença. Ao se acomodar, ela reflete se esse planeta realmente tem um lugar para ela, mas pretende retomar esse pensamento só depois que descansar um pouco. Pelo menos ela tem a sensação que vai conhecer alguém maravilhoso. A cena corta e vemos que a Angie estava contando para o garoto como acabou dormindo na varanda dele. Nosso prota fica feliz por ela ter achado um lugar para ficar, e por sua vez, a Anjinha fica feliz por ter caído justamente no quarto do seu novo amigo, que mal conhece e já considera pacas. Os dois então começam a jantar depois de voltar das compras, e Toa preparou um banquete incrível para eles degustarem. Nosso protagonista estava adorando ser paparicado, mas dessa vez recusa da anjinha fazer aviãozinho com a comida. Então, começando a comer, ele fica encantado com uma batata que nunca tinha comido. Quando perguntam onde Toa aprendeu a cozinhar assim, ela conta que também aprendeu no Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. E o garoto nota que esse livro realmente deve ter de tudo. Entusiasmado com a refeição, ele se empolga ainda mais, provando arroz fresco e um cozido suculento, dando finalmente um basta nas comidas congeladas e dando boas-vindas à sua nova vida ao lado de Toa. Nessa hora, o garoto lembra que Toa prometeu fazer ele feliz. Essa anja era perfeita, gentil, bonita e ainda uma ótima cozinheira. Refletindo sobre a garota, nosso prota dá um tempo com a comida e Toa pergunta se ele não gostou, mas na verdade ele estava pensando no que poderia fazer para retribuir toda essa bondade da anjinha. E a garota acha que poder dormir ali já é o suficiente, mas já que ele mencionou uma ajuda, ela pede para ele explicar depois da janta como se usa o banheiro. Dito isso, Tokumitsu
Tokumitsu ensina que para tomar banho, para não molhar a bacia e as outras coisas do lado de fora, ela deve fechar a cortina. Depois ela tem que girar um botão para sair água quente e o outro para regular a temperatura, mas deve lembrar sempre de encher a banheira antes se for usar, e também usar o tampão para fechar o ralo e manter a água lá dentro. Depois da explicação, nosso prota fica feliz em poder ajudar, mas o fato de ter uma garota daquelas tomando banho ali deixa ele muito pomposo, então logo ele cai na real e parte para ir assistir TV, ao invés de ficar sentado na porta do banheiro. Ele liga a televisão e tenta assistir qualquer coisa, mas sua imaginação continua levando ele de volta para o banho da Anjinha. Por isso, ele tenta se bater dando umas chapuletadas na cara, mas logo descobre que não vai conseguir lutar contra essa tentação onde se meteu. Desistindo de assistir TV, o garoto parte para estudar para a prova de inglês de amanhã. Dessa vez, consegue focar durante um bom tempo, até bater aquela vontade de ir no banheiro. Distraído, ele abre a porta e vê que tinha esquecido que o banheiro ainda estava ocupado. Então lá estava a garota do jeito que veio ao mundo na frente dele. Ele fecha a porta com vergonha e pede desculpas por não ter lembrado que ela estava lá dentro. Enquanto isso, ele fica puto, xingando quem inventou o banheiro, que deixaram um chuveiro junto da privada. A Anjinha diz que poderia fechar a cortina e esperar ele usar a privada, mas o susto tirou a vontade dele de dar uma mijada. Então, algum tempo depois, ele finalmente consegue usar a banheira e reflete que quando se mora sozinho, não é preciso se preocupar se tem alguém do outro lado da porta. Por isso ele invade o banheiro, por instinto mais cedo. Só que a Anjinha provavelmente parece não se preocupar muito com essas coisas também, porque do nada ela brotou lá dentro, se oferecendo para lavar as costas do garoto, deixando ele pilhadaço. E o pior de tudo é que só tem uma cama na casa e os dois dormem colados um no outro. E o garoto não consegue dormir por conta disso, e ele decide que a prioridade agora é comprar outra cama amanhã. No dia seguinte, nosso prota estava cheio de olheiras, mas como ainda não eram nem 6 da manhã, ele resolve dar uma mijada e tentar dormir um pouco. Só que mais uma vez, a Anjinha parece ter gostado do banheiro. Dessa vez ela estava trocando de roupa, e o prota não sabia onde enfiar a cara, depois de mais uma vacilada. Por conta disso, a vontade de dormir do garoto foi embora de vez, porque ele só consegue pensar na besteira de ter visto ela no banheiro 2 vezes. E como ainda pode acontecer de novo, ele pensa em estabelecer regras para evitar isso. Primeiro ele pensa em deixar a porta do banheiro aberta quando ninguém estiver usando, mas logo depois a Anjinha entra para escovar os dentes e dá de cara com o prota cortando o rabo do macaco. Apesar disso, nem tudo era só vergonhas passadas. No terceiro dia da vida do garoto com a Anja, ambos aproveitam um belo café da manhã, mesmo com um coitado que não dormiu a noite toda. Enfim, ele enche a pança com satisfação e agradece a garota pelo mimo. E quando começa o jornal de Bom Dia na televisão, Tokumitsu sabe que precisa ir para a escola. A Anjinha não sabia que ele estudava, então ele explica que está no primeiro ano do ensino médio, por isso ela promete se arrumar agora para partir junto. O garoto responde que ela não tem que ir para a escola com ele, até porque as pessoas estranhariam isso, mas Tou acredita que não pode fazer o jovem feliz se não ficar sempre perto dele. Nosso prota insiste que não vai rolar, então a Anjinha pede para ele matar a aula. Só que ele diz com seriedade que o dever de um estudante é estudar, e dessa vez a garota desiste de insistir, e Tokumitsu aproveita para deixar uma grana para ela por via das dúvidas. Pede para Toa ver TV e relaxar até ele voltar de noite. No caminho para o colégio, Tokumitsu sente um pouco de pena da Anja, mas realmente não tinha como levar ela junto. Além de que, ele nem dormiu essa noite, parece que vai vomitar de tão cheio. De surpresa, seu amigo Shuichi aparece metendo um tapa nas costas do garoto e reclama que poderia ter virado o Squirtle nessa brincadeira, mas o amigo não faz nem ideia do que ele estava falando. Na mesma hora, Tsumugi chega dando esporro no Shuichi por ter chegado no pescotapa e coloca a culpa nele pelo fato do protagonista estar com uma cara de quem ficou no OnlyFans a noite toda. Shuichi analisa a cara pálida do pobre garota e pergunta se por acaso ele tá com anemia. Nosso prota de fato considera não estar normal, mas de toda forma, ele manda a real que não tá conseguindo dormir, e Tsumugi fica preocupada, ainda mais porque o amigo mora sozinho. Só que a garota acha que ela tá demonstrando uma preocupação um pouco acima do normal. A garota fica com vergonha e diz que só se importa com os amigos, então Shuichi pede para ela demonstrar esse afeto com ele, já que é um bom garoto. Nosso prota dá uma risada dos velhos amigos e diz que eles estão mais parecendo como um casal, então Tsumugi manda ele nunca mais falar essa groselha, deixando o Shuichi ofendido com essa reação exagerada. Nesse mesmo momento, Toa tá sofrendo com o cobertor para colocar ele para secar, e ainda assim manter a casa inteira incrivelmente limpa, mas ela não consegue evitar de pensar no nosso protagonista e sobre como ficou feliz ao ver ele comendo tanto no café da manhã e queria apenas que ele voltasse logo. Aliás, ela não sabe o que ele vai comer no almoço, já que disse que vai almoçar só à noite. Então a Anja imagina ele morrendo de fome no chão que nem um mendigo e entra em desespero.
De volta ao colégio, realmente nosso garoto vai ficar só no suco no horário de almoço, mas isso porque comeu igual o Corbucci no café da manhã, e não aguenta nem mais um amendoim. Tsumugi se preocupa com a alimentação do amigo, já que ele não sabe cozinhar e só comia pão em todo almoço, e por isso, nosso protagonista quase acaba soltando que a Anjinha tá fazendo comida pra ele, mas consegue fechar a boca antes de terminar o nome dela, e logo termina dizendo que todo dia ele tá comendo bem no restaurante onde trabalha. Ainda assim, Tsumugi sabe que ele não trabalha todo dia, por isso se oferece para fazer a marmita do amigo. Tokumitsu nota a comida bem feita que a garota preparou e elogia a habilidade dela. A garota diz com vergonha que fazer uma marmita a mais não dá trabalho nenhum. Nisso, Shuichi pergunta se ela fortaleceria ele também, mas a garota reclama, falando 3 é demais, e começa a dar trabalho. Nosso prota acha graça da discussão dos dois, mas logo entra em desespero quando vê a Toa voando pela janela do refeitório. Ele tenta esconder a Anja a todo custo e manda ela ir pro terraço. Então ele sai vazado lá pra cima, fingindo que esqueceu de um compromisso importante, e Shuichi imagina que ele tenha ido se encontrar com alguma garota. Então Tsumugi dá um cascudo no amigo por falar o que não deve. Vendo um anjo voando pelo colégio, um grupo de curiosos começam a pensar que estão jogando muito videogame, enquanto Tokumitsu tá subindo as escadas para encontrar a Toa. Uma loira desconhecida nota a presença dele. Ao encontrar a Anjinha, ele lembra que pediu para ela não vir e comenta sobre as asas delas expostas. Por isso, começa a imaginar os noticiários de todo o Japão, confirmando que anjos realmente existem. A garota pede perdão e explica que só ficou preocupada com o que ele iria comer agora de tarde. Por isso, deixa a marmita no chão e se vira para sair vazada. Mas nosso prota se sente mal por ter falado assim com ela e chama a amiga para comer com ele, deixando a Anjinha extremamente feliz. Logo eles agradecem aos céus pela refeição e começam os trabalhos. Tokumitsu elogia a comida, enquanto reflete que provavelmente Toa não foi descoberta, senão com certeza isso já teria estourado um bafafá gigantesco. Então o garoto repara que Toa fez de novo a batata que ele gostou ontem à noite, e a Anjinha responde que quer saber mais sobre as coisas que ele gosta para poder fazer cada vez mais as comidas. Nosso prota pede para ela não exagerar tanto nessas refeições, e enquanto os dois estão felizes juntos, Tokumitsu pensa que estar tão próximo assim de um anjo, no fim das contas não é tão ruim. Quando nosso prota volta da escola, logo que chega em casa, a Anjinha recebe ele com um sorrisão no rosto, enquanto ele se desculpa por causa da marmita. Por outro lado, Toa lembra que não deve sair voando por aí, então os dois acabam se acertando e boa. Tokumitsu percebe que a garota lavou as roupas dele mesmo sem saber usar a máquina de lavar, mas como sempre, a Anjinha tinha aprendido ao ler o Guia de Vida na Terra para Boas Crianças. Ele fica cada vez mais impressionado com esse tal de guia, até ver que a garota lavou as cuecas dele também. Desde que era criança, a única que lavou as cuecas dele até hoje foi sua mãe, por isso ele fica morrendo de vergonha. E para não ficar um clima tenso entre os brothers, nosso protagonista tenta manter a postura diante da Anja. Eis que do nada, ele vê um urso costurado em uma das cuecas, e Toa explica que tapou o buraco que tinha com ele. Então Tokumitsu não sabia onde enfiar a cara, e por conta de tudo que a garota tem feito por ele nessa casa, o garoto pede para pelo menos lavar as próprias cuecas. Porém Toa fica achando que ele não gostou do ursinho, e pergunta se ele prefere outro tipo de animal, mas Tokumitsu manda ela esquecer esse papo e deixar as cuecas pra lá. Então a partir daquele dia, virou costume de lavar as cuecas na pia. Quando anoitece, Tsumugi fica angustiada porque queria ter perguntado sobre aquela garota, mas ela ficou com medo de ficar parecendo uma surtada, já que na sua cabeça, aquela garota estava voando. Logo ela tenta se convencer de que só estava vendo coisas, porque pessoas normais não podem voar, e talvez ver o crush dela com outra garota tenha afetado Tsumugi, e ela nem mesmo sabe se vai poder fazer o rango dele. E isso tá deixando ela tão maluca que sua mãe teve que conferir se ela não se afogou na banheira depois de tanto tempo que ela tava no banho. No dia seguinte, nosso protagonista recusa a marmita feita pela Anjinha, porque não saberia como explicar isso na escola. Com isso, Toa acha que o rapaz passou a não gostar mais dela, ainda mais porque ontem à noite ele insistiu em dormir no chão sozinho, e ele nunca deixa ela ir pra escola com ele. Então, para acalmar as coisas, ele acaba aceitando a marmitex, e avisa que vai trabalhar hoje até as 9 da noite. A garota se oferece para ir junto, mas Tokumitsu recusa, e comenta o quão sortudo ele é, já que quando chegar em casa, sabe que vai ter um ótimo rango, e isso é o bastante para deixar a Anjinha toda serelepe. Enquanto vai pro colégio, Tokumitsu se sente mal por estar fugindo da garota, mas ele de fato tá feliz, só não pode fazer tudo o que ela pede. Então o tempo se passa, e Shuichi pega nosso protagonista desprevenido ao chamar ele para almoçar juntos. Tsumugi por perto vê essa oportunidade de perguntar pro garoto se ela pode fazer a marmita dele, mas como ele já estava com a marmita que Toa fez, ele inventa uma lorota dizendo que salvou uma senhora desmaiada na rua e ganhou comida como agradecimento. Ao abrir a marmita, ele vê um coração com o nome dele escrito e começa a devorar sem perder tempo para fingir que não tinha nada. Mas já era tarde demais. Tsumugi tem certeza que foi outra
garota que preparou essa marmita pra ele. Shuichi aproveita a vacilada da garota pra tapear um pouco do omelete, mas ela não deixa aquilo passar batido. Então assim que sai da escola, Tokumitsu tá cansado, mesmo sem saber o porquê. E ele também não aguenta mais ficar inventando desculpas. Ele pensa que poderia apresentar a Anjinha e se dar um jeito de não revelar que ela é um anjo. Mas o problema nem é esse. Na real, ele não quer que ninguém saiba que ele tá morando junto com uma garota. Eis que do nada, uma velhinha cartomante aborda o garoto, dizendo que ele entrou numa fase de confusões com garotas. E para tirar esse encosto, ela tá disposta a vender essas proteções que custam 10.000 ienes cada. E ele tem que aproveitar, já que é uma promoção. O golpe tá aí, cai quem quer. E fugindo dele, o prota percebe que de fato tá tendo esses problemas com garotas, mas ao invés disso, ele se recusa a ver a Anjinha como uma espécie de problema. Então assim que chega no restaurante pra trampar, nosso prota pede desculpas por ter saído mais cedo do trabalho no sábado, mas o patrão é gente boa e fica feliz pela melhora do garoto. Ele aproveita para comentar que Izumi, a nova garota contratada, vai estar trabalhando hoje e pede pro Tokumitsu ser legal com a novata. Nosso prota fica curioso para saber quem é essa garota e logo na primeira porta que entra, ele já dá de cara com a fera no momento suspeito, mas como ele ficou mais tempo do que deveria, Izumi dá um hello pro garoto e deixa uma patada de urso no rosto dele, para que ele não se esqueça dela tão cedo. Durante o expediente, outra funcionária curiosa pergunta o que aconteceu no rosto dele, mas o prota se recusa a dizer, e pouco tempo depois, Izumi entrega um pano para ele colocar no rosto, e ao escutar o pedido de desculpas do rapaz, ela admite que deveria ter trancado a porta no final das contas. A garota se apresenta como Izumi Noel, e nosso prota acaba fazendo uma piadinha perguntando se ela nasceu no Natal por causa do nome. Por incrível que pareça, esse é real o motivo do nome. A garota logo desconversa e pede para ele nunca mais tocar no assunto de mais cedo, e vai embora. Sem ter o que dizer, nosso prota fica aliviado por saber que não vai ser denunciado pela espiadinha. Enquanto rola o expediente, ainda que os dois não tenham conversado muito por conta da correria do trampo de garçom, o garoto tá com dificuldades para esquecer aquelas cerejinhas que ela tava usando. Então esse doente começa a bater com a cabeça na parede para tentar tirar isso da cabeça. E ainda por cima, ele imagina a Anjinha ficando puta com ele, só por ter dado aquela espiadinha. E falando nela, o garoto reflete que precisa explicar de onde estão saindo essas marmitas, mas até o momento não tem nada em mente. O chefe gente boa aparece e libera Tokumitsu e Izumi. Além disso, ele fortalece uma sobremesa para cada um, que tinha sobrado na geladeira. O garoto parece nervoso com a presença de Izumi, então ela pergunta se por acaso ela deveria ir embora, mas Tokumitsu responde que na verdade está se sentindo meio inútil hoje. Izumi então comenta que ele fez seu trabalho direito, e mesmo que o contexto não estivesse relacionado ao trabalho, ele fica surpreso de ter sido elogiado por essa garota indelicada. E quando os dois vão comer a sobremesa, por obra do destino, o doce era de cereja, o que faz os dois instantaneamente lembrar da cena de mais cedo. Então ele tenta fingir que tá tranquilo, porém é a própria Izumi que fica tímida igual um pimentão, mesmo afirmando que não liga pro que aconteceu. Apesar de tudo, a situação parece voltar pro controle conforme os dois fingirem que nada tá acontecendo, mas eis que do nada, o ar-condicionado da sala parece ter chegado a um nível que tá basicamente nevando lá dentro. Então nosso prota vê que a garota tá tremendo de frio, mas ao se aproximar dela, Izumi diz que ela é uma Yuki-onna. De repente, o frio começa a se espalhar por todo o restaurante, incomodando os clientes, até que um deles pede pra garçonete aumentar a temperatura do ar. De volta aos dois, Tokumitsu acaba não ficando tão surpreso com a declaração da novata, afinal de contas, hoje ele mora como um anjo com asas. Mas do nada, ele tenta voltar atrás na sua expressão, dizendo que estava viajando e que o resfriamento do ambiente está quebrado. Só que conforme ia ficando mais nervosa, mais a nevasca se fortalecia. Para tentar acalmar a garota novata, nosso protagonista diz que não liga dela ser quem é, então Izumi se tranquiliza um pouco, porém do lado de fora, o chefe e a outra garçonete estão se perguntando se o ar-condicionado deu algum tipo de problema, então nosso prota e Izumi decidem se trocar o quanto antes para saírem vazados do restaurante. Feito isso, eles correm de lá como se o charuto tivesse no beiço, e percebendo que estavam longe o bastante do restaurante Fancy, Izumi mostra as sobremesas que conseguiu trazer, mesmo no meio de toda essa correria, e por isso, os dois começam a rir juntos. A cena volta pro patrão, e ele vê que a temperatura voltou a subir, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Toa tá fazendo um cardio, jogando Fighting. À medida que se cansava, se apaixonava mais pelos jogos dos humanos. A Anja ficou tão envolvida que nem percebeu o tempo passar. Quando finalmente olhou pro relógio e viu que passava das 9, começou a se perguntar onde nosso protagonista estava. Nesse mesmo momento, Tsumogi tá ficando pilhada de tanto pensar na marmita do colega de classe, e ela tenta desvendar esse segredo como se fosse o inspetor bugiganga da Deep Web. E para não pirar de vez, a garota decide tomar um sorvete na rua para espairecer a cabeça.
Ali por perto, nosso prota tá tentando conversar com a colega novata, mas Izumi parece estar triste com alguma coisa. O garoto diz ter ficado surpreso dos dois estudarem no mesmo colégio, mas nada agrada a garota, e logo ela pergunta se Tokumitsu realmente acredita no que ela disse mais cedo sobre ela ser uma Yuki-onna. Nosso prota, depois de já ter visto um anjo, responde numa boa que acredita. Isso faz Izumi dar uma relaxada, e o garoto reflete que provavelmente demônios existem no mundo dos anjos. Então é mais fácil aceitar a verdade. Nisso, Izumi decide se virar pro colega e pretende dizer uma coisa para ficar só entre eles. A garota conta que sua família tem Yuki-onnos há gerações, então ela não sabe, mas talvez seja por genética, que assim como ela, sua mãe e sua avó também nasceram sendo uma Yuki-onno, e é por isso que quando elas ficam bravas, tristes ou envergonhadas, acabam fazendo uma nevasca. Apesar de sua irmã mais nova e o restante da família conseguirem controlar bem suas emoções, Izumi sempre teve dificuldade em manter a calma. Por isso, optou por se isolar, por medo de desencadear uma nevasca ao perder o controle, e com o tempo, deixou de frequentar a escola e passou a se isolar constantemente. No entanto, ao iniciar o ensino médio, decidiu mudar de vida e voltar a se socializar. Quando não saía de casa, a rotina da Izumi era ver animes tomando Coca-Cola, portanto começou a tentar o contato com outras pessoas. E apesar disso, agora ela tá perdendo o controle só porque alguém viu ela se trocar. Por isso ela acha que seu lugar seja ficar trancada dentro de casa, já que afinal, ela é um quebra-cabeça sem solução. Nosso protagonista reconhece o empenho da colega em sempre receber os clientes com um sorriso no rosto, pois embora muitos expressem o desejo de mudança, são poucos que realmente agem nesse sentido. Por isso Tokumitsu considera Izumi incrível, longe de ser um caso perdido. E diante dessas palavras, a garota acaba se emocionando, e isso faz o garoto pensar que perturbou ela de novo. Porém essas são lágrimas de serenidade, e Izumi diz que nunca tinha contado que era uma Yuki-onni para alguém, fora da família dela. Fica aliviada por ter sido aceita. Mesmo sem ter certeza de como criar uma amizade, a garota pede para ser amiga do Tokumitsu, e ele aceita sem hesitar, mesmo sabendo que ele é uma Yuki-onno. Sendo assim, Izumi pede para ser chamada de Noel, e nosso prota pergunta se é verdade de que as Yuki-onnos derretem e desaparecem se serem expostas. Porém a garota ri e responde que não. Eis que uma pena angelical cai perto dos dois, e quando olham para cima, Toa tinha acabado de chegar para ver como o amigo estava, e agora o anjo e a Yuki-onna ficam face a face. Mas não para por aí. A Sherlock Holmes Tsumugi aparece também e percebe que não estava maluca quando tinha visto uma garota voando. Refletindo sobre o atual momento, nosso protagonista, que era um jovem normal de 16 anos, de repente repara que sua vida está longe de estar normal. No meio do tumulto, uma garota olhava para outra sem saber o que estavam presenciando. Até que as três começaram a expressar seus sentimentos ao mesmo tempo para o nosso protagonista, que diante disso não consegue processar tanta informação e começa a questionar a Tsumugi, o motivo dela estar ali. A garota responde que apenas passou por coincidência, até lembrar que estava vestida com roupas esportivas, e lamenta ter encontrado seu crush com essas roupas. Depois disso, Tokumitsu sugere que ela ignore o que aconteceu e volte para casa numa boa, mas obviamente isso não rola, então ele vai ter que contar toda a verdade para a garota. Ao mesmo tempo, Izumi fica encantada por estar presenciando diante de seus olhos alguém que é um anjo de verdade. Tudo o que ela quer é tocar na pele, que parece tão suave. Por outro lado, Tsumugi é um pouco mais reservada e questiona se de fato a garota é um anjo. Então, logo depois de finalmente reunir coragem, Toa confessa que é um anjo que veio para a Terra para entender os humanos. E nisso, Izumi fica ainda mais animada, porém Tsumugi não parece tão contente com o que ouviu. Dito isso, Tokumitsu se senta com as garotas e explica o que realmente estava acontecendo e que manteve a anjinha escondida para evitar confusão. Tsumugi concorda em nunca revelar isso para ninguém, até porque ninguém iria acreditar se ele contasse. Então logo, ela pergunta pra Toa por que ela escolheu nosso protagonista, e a anjinha explica que foi sem querer, já que ela só estava procurando um lugar para descansar. Tsumugi comenta com uma cara séria que Tokumitsu é bondoso demais, porém logo em seguida, ela demonstra que tem sentimentos contraditórios em relação a esse lado dele. Logo ela lembra da marmita que ele trouxe mais cedo e percebe que nosso prota mentiu sobre como conseguiu, dizendo que foi preparada por uma velhinha. Ela repara em Toa e na outra garota, Izumi Noel da turma 3. Então Tsumugi pergunta o motivo dela estar com Tokumitsu àquela hora, já que ela é conhecida como Rainha do Gelo, por ser solitária e mais reservada. Sendo confrontada, Izumi começa a ficar agitada e ameaça causar uma nevasca. Então Tokumitsu se apressa em explicar que os dois trabalham juntos e saíram do trabalho juntos. Ouvindo isso, Tsumugi reflete que talvez devesse procurar emprego no mesmo restaurante dos dois.
Colocando mais lenha na fogueira, Izumi pergunta se as outras duas são apenas amigas do nosso protagonista, e ele confirma. Diante da reação estranha da garota, Tokumitsu pergunta se Izumi está bem, mas ela insiste mais uma vez em ser chamada de Noel. Se sentindo excluída, Tsumugi questiona por que ele chama Izumi pelo primeiro nome e ela não. Essa é surtada, bicho. Depois disso, as coisas se tranquilizam e Tokumitsu sugere que é hora de ir embora, até que Izumi toma coragem e revela às garotas que é uma Yuki-onna, fazendo nosso prota se engasgar com a surpresa. Logo em seguida, a garota comprova o que disse, fazendo uma leve nevasca, estando tão concentrada nisso que não percebe sua saia subindo. Quando nosso prota tenta avisar, ela fica ainda mais brava, porque mais cedo esse chupeta também viu ela trocar de roupa, deixando as outras duas garotas sem saber onde enfiar a cara. Dito isso, Izumi consegue se controlar e explica que criou coragem para admitir que é uma Yuki-onna ao ver a Toa revelando sua identidade de anjo. Então, como as outras duas são amigas de Tokumitsu, Izumi confia que elas não vão caguetar seu segredo para ninguém. Aproveitando o momento de confissões, Tsumugi revela que mijava na cama até a 5ª série, e nosso prota se preocupa à toa, achando que ela ia falar que também era algo sobrenatural, mas a pequena garota só queria compartilhar um segredo com todo mundo. Depois disso, a anjinha agradece por ter conhecido suas novas amigas, e em seguida, Tsumugi se apresenta para Toa, enquanto Izumi quer saber se a anjinha conseguia ajustar o tamanho das suas asas. À medida que ela expande um pouco as asas, as garotas se aproximam para tocar, e Tokumitsu percebe em silêncio que tudo acabou superando suas expectativas. Então, quando chega em casa, o garoto estava completamente acabado, então Toa se prepara para fazer algo para ele comer. Enquanto mistura um ovo e liga o fogão, a anjinha comenta que as duas garotas que conheceu hoje são pessoas incríveis, e apenas alguém tão legal como o nosso prota poderia atrair gente assim, deixando o garoto sem jeito diante de tal elogio. No dia seguinte, um grupo de agentes invade o apartamento dele, alegando que o proprietário esconde um anjo e uma Yuki-onna, e então ordena que sua equipe a vasculharem o local. Em seguida, Izumi e uma esquisita que não faço ideia quem seja, são capturadas, e logo em seguida, Toa também é pega pelos agentes. Tokumitsu tenta salvar as garotas, mas também é capturado. Ao ser arrastado para longe, nosso prota acorda do pesadelo, e a anjinha estava preocupada com os gritos do garoto. Chegando na escola, Tokumitsu mais uma vez estava com olheiras de panda, mas logo Tsumugi aparece com olheiras maiores ainda, fingindo que não tinha nada. Mas na real, ela tinha até aceitado da existência de anjos e Yuki-onnas, mas descobrir que Tokumitsu estava morando com uma garota, aí já foi demais para ela. Por isso ela decide ir para cima dele, perguntando se ele estava namorando com a anjinha ou a Izumi. Nosso prota fica surpreso e diz que apenas acabou de conhecer as duas. Tsumugi mantém a calma por fora, enquanto por dentro comemorava freneticamente. Porvando a conversa, Shuichi se aproxima perguntando quem seria essa tal de Toa, e Tsumugi mente dizendo que é uma prima distante do nosso prota, e que era responsável por fazer suas marmitas diariamente. Shuichi fica impressionado com a sorte do amigo, então pergunta se Toa poderia fazer as dele também, mas logo sai bolado quando Tsumugi manda ele parar. Sendo assim, Tokumitsu fica feliz por ter alguém com quem compartilhar um segredo, enquanto Tsumugi fica desanimada por isso ser entre ela e quem ela mais desejava. Ficando sozinho novamente, nosso prota aprecia a brisa de um dia tranquilo, até que vê dois arrombeques chamando Izumi para ir pro karaokê. A garota ignora os dois, mas sua expressão muda drasticamente ao notar a presença de Tokumitsu, revelando que estava esperando por ele, como faz todos os dias. Falando nisso, ela sugere a ideia deles terem um diário compartilhado, mas nosso prota lembra que os dois têm trabalho depois da aula e se oferece para ir com ela até lá. No entanto, era a primeira vez da Izumi ir embora da escola com um amigo, então prefere voltar com nosso prota quando for dia de folga. Assim que ela parte, Tokumitsu percebe o porquê ela afirmava não ser boa com amizades. Então, já no final da tarde, Toa faz uma pausa na preparação do jantar, e a garota sente uma curiosidade tão enorme de conhecer o local onde nosso prota trabalha, que quando uma gatinha aparece na varanda, a anjinha até pergunta se ela sabe onde Tokumitsu trabalhava. Enquanto isso, no trampo do nosso prota, o garoto está recebendo instruções de reabastecer os copos das máquinas de bebida, até que Izumi chega cheia de energia. O chefe convida o garoto para ter uma conversa. Ele pergunta se Tokumitsu e Izumi estavam se pegando, e isso deixa nosso prota atordoado, mas o chefe esclarece que relacionamentos entre colegas são permitidos, especialmente porque Izumi pediu para trabalhar nos mesmos dias que ele no próximo mês. Mesmo assim, o garoto insiste que eles são apenas amigos.
até que uma colega ouve a conversa e comenta que também tentou se aproximar de Izumi, e o máximo que Izumi disse foi que se ela se aproximasse demais teria 10 anos de azar. De qualquer forma, o chefe só queria confirmar, e logo pede pro garoto ajudar no salão à noite, durante os períodos movimentados. Falando nisso, um cliente chama por atendimento, então o garçom se dirige até a mesa correspondente e encontra Toa e Tsumugi sentadas. Tokumitsu não esperava que a Anjinha soubesse onde ele trampava, então ela explica que foi uma gatinha que mostrou o caminho para ela. Infelizmente, o animalzinho sumiu, mas Tsumugi, por coincidência, estava passando e guiou ela até lá. Tsumugi age como se não se importasse, mas secretamente queria observar essa amizade entre Tokumitsu e Izumi. Por fim, ele anota o pedido de 2 rodízios de bebida e segue para o próximo atendimento, enquanto Tsumugi fica encantada por ver aquele homem robusto em seu uniforme de trabalho. Nisso vemos uma senhora solicitando atendimento, mas como interpreta como um pedido de ajuda, Toa vai verificar do que a mulher precisava. Tsumugi então precisa intervir e explica que atender os clientes não é responsabilidade dela, e assim ela percebe que talvez por ser um anjo, Toa seja um pouco distraída demais, então alguém precisa mantê-la focada. Falando em manter o foco, Tsumugi avista Izumi e presume que pelo menos ela e nosso prota não terão muito contato durante o expediente. Até que a garota corre para contar ao garoto que a Anjinha estava ali, causando um impacto em Tsumugi. Observando isso, o patrão chama a Izumi para uma breve conversa e elogia sua energia, mas pede para ela diminuir um pouco o entusiasmo, já que estavam em ambiente de trabalho. Logo em seguida, ela se aproxima de Tokumitsu e declara com outro tom que não pode mais ser amiga dele. À medida que ia falando, uma tempestade começava a se formar ao redor dela, e quando nosso prota responde sem ficar triste, Izumi fica ainda mais séria e sai correndo dizendo pro garoto nunca mais falar com ela. Enquanto isso, Toa estava aproveitando seu refresco de melão com Coca-Cola, enquanto Tsumugi ainda estava abalada por Izumi e o prota. Toa queria saber qual seria o próximo pedido, mas a garota responde que já estava hidratada, mas poderiam pedir alguma coisa para comer. Pegando o cardápio, Toa se empolga quando descobre que tinha um hambúrguer recheado com queijo, mas como ela tinha preparado o jantar hoje, resolve não pedir. Ouvindo isso, Tsumugi observa que além de linda, Toa também é habilidosa na cozinha. Isso impressiona um pouco mais a garota. Nisso a pequena Anjinha queria saber o que significava bico e fica surpresa quando descobre o que significava trabalho, pois no manual que leu era um trabalho paralelo. Tsumugi fica impaciente, mas responde a próxima pergunta de Toa, sobre se Tokumitsu era um estudante ou não, já que ele também tinha um emprego. Então a garota explica que muitos estudantes também fazem bico, já que a mesada às vezes não é suficiente. Apesar da conversa agradável, Tsumugi sente a necessidade de ir no banheiro. Então ela deixa a Toa sozinha por um tempo. Na agitação do trampo, nosso prota fica preocupado que a Anjinha possa fazer merda, e não dá outra. Toa aproveita o tempo livre para atender alguns clientes, indo de mesa em mesa, até que Tokumitsu agarra a garota e a leva para longe. Em um local isolado, Toa explica que só queria ajudar a terminar o trampo mais rápido para que nosso prota pudesse voltar para casa, mas ele explica que é pago por hora, e como Toa não entende, ele fala que explica depois, mas que não adianta ela ajudar, pois isso não mudará nada. Nisso Toa pergunta se nosso prota é obrigado a trabalhar porque ela estava morando com ele, mas o garoto explica que já trabalhava há bastante tempo para ganhar experiência antes de se formar, mesmo com seus pais dando mesada. Mesmo assim, Toa sente que não está fazendo nada enquanto o garoto trabalha tanto, mas ele deixa claro que sua vida melhorou muito depois de conhecer a Anjinha. Ainda por cima, ela ajuda em casa, então a garota se acalma e avisa que Tokumitsu encontrará a janta pronta quando chegar. Porvando a conversa, o patrão se encanta com a juventude e esse belo triângulo amoroso, até que Izumi chega pedindo outra coisa. Agora, ela quer trabalhar em todos os turnos em que o prota não esteja. Já pela noite, nosso protagonista pensava sobre as mudanças que ocorreram desde que a Anjinha apareceu na vida dele, percebendo algumas diferenças bem notáveis, como o fato de não comprar mais arroz pronto e industrializado, já que agora só comia arroz caseiro feito pela Toa. Porém, ele achava estranho que a Anjinha deixava a panela de arroz na frente da TV, já que o certo era que esse tipo de coisa deveria ficar na cozinha. A Anjinha explica que deixar a panela na cozinha ocupava muito espaço e todas as tomadas de lá já estavam sendo ocupadas. Sendo assim, Tokumitsu entende e concorda em deixar a panela onde estava. E curioso sobre como os anjos faziam comida no céu, ele questiona a Anjinha sobre isso. A garota responde que no céu existiam árvores que dão frutos, mas em vez de nascer frutas, elas dão um bandeco numa lancheira de coração. Nosso prota acha incrível como as coisas funcionavam no céu e acaba concordando que o melhor lugar para a panela seria ali mesmo, ao lado da mesa, sendo bem mais prático por não ter que se levantar para pegar mais arroz na cozinha. Enquanto isso, em outro local, vemos Tsumugi pensando bastante sobre toda essa história maluca que estava acontecendo na sua vida, especialmente depois que nosso prota pediu conselho sobre a Toa, depois do que aconteceu no parque. Ele estava pensando em levar a Anjinha para sair e queria saber se deveria comprar um cartão de transporte para ela, já que planejavam usar ônibus e trem.
Tsumugi sugere que ele compre um bilhete pra Toa para ver como funcionava o transporte público, mas secretamente desejava que Tokumitsu comprasse pra ela e não pra Anjinha, ciumenta. Apesar disso, ela sempre achou nosso prota um pouco mais maduro que a maioria das pessoas da idade dele. Quando os pais deles foram morar no exterior, ele decidiu ficar no Japão, morando sozinho no apartamento da tia dele. Ele fez um concursinho para entrar em um colégio e arranjou um emprego para ajudar com suas despesas, o que convenceu seus pais a deixarem ele sozinho no Japão. E Tsumugi era grata à tia do garoto, já que fornecendo a casa fez com que eles se conhecessem. Ela até poderia aceitar que Tokumitsu era mais independente que ela, mas morar com um anjo e trabalhar com a Izumi já era demais para ela. E para acalmar seus pensamentos, Tsumugi dá uma golada num corotinho e concorda que a Anjinha e a Izumi são garotas legais e até gostaria de ajudá-las como pudesse. No entanto, ela se sentia desconfortável quando o nosso prota falava sobre outras garotas perto dela e lamentava não ter agido antes delas aparecerem em sua vida. Não é de hoje que Tsumugi se arrependia das coisas que não tinha coragem de fazer, como por exemplo, oferecer para fazer a marmita para o Tokumitsu, ou até mesmo dizer seu amor por ele. Ela se sentia uma pessoa comum sem nada que a fizesse se destacar e às vezes desejaria ter características sobrenaturais. A garota até pergunta para sua mãe se o pai dela tinha chances de ser um rei demônio ou algo do tipo, mas a mãe dela só responde para ela parar de beber, o que não era exatamente o que Tsumugi queria ouvir. Na verdade, o que ela realmente desejava ouvir era nosso prota chamando ela pro abate, e ela estava determinada em descobrir uma forma de fazer isso acontecer. Enquanto isso, seu irmão mais novo desce as escadas com fome, mas a mãe não deixa o moleque dar aquela beliscada antes de dormir, então mandou logo ele tomar um banho para distrair a fome. Aproveitando o assunto, ela lembra de Tsumugi que ganhou um vale de 2.000 ienes e um sorteio da doceria Senhora Donuts, e sugere que a garota fosse com os amigos aproveitar a promoção que terminava no dia seguinte. Apesar da reclamação do irmão, que também queria um docinho, Tsumugi não conseguia parar de pensar no encontro que queria ter com nosso prota, deliciando um belo donuts. Ela dá um abraço bem forte na mãe e agradece pelo presente. No dia seguinte, o trio paradador estava na escola e Tsumugi estava extremamente envergonhada, ensaiando mentalmente como convidar Tokumitsu para comer donuts. No entanto, toda vez que o via ao longo do dia, ela ficava tão nervosa que travava e não conseguia convidar o garoto. O dia estava quase acabando e ela ainda não tinha conseguido falar nada, mas eis que Shuichi acaba vendo o cupom de donuts na mão dela e convida nosso prota para ir com eles, salvando a pátria aos 45 do segundo tempo. Embora normalmente ficaria irritada com Shuichi, naquele dia ele estava literalmente salvando ela. No entanto, outro colega lembrou o garoto que os calouros precisavam fazer uma tarefa para o clube, então Shuichi pede para o nosso prota não dar para trás e ir os dois sozinhos comer aquelas rosquinhas. Nosso prota pergunta para Tsumugi se estava tudo bem eles irem sozinhos, e ela consegue esconder sua felicidade, apenas respondendo que sim, e também sentindo um orgulho repentino de ser amiga de Shuichi desde a infância. Antes de partirem para deliciar os donuts, Tokumitsu pede para eles passarem na biblioteca. Lá ele explica que queria estudar sobre anjos e yokais e descobrir se demônios e capas também existiam. Tsumugi fica meio perdida com as curiosidades, mas ao mesmo tempo achou fofo esse lado dele. Nosso prota agradece ela por fazer companhia e disse que ela era prestativa por causa da sua coragem, um elogio estranho para uma garota. Ele deu o exemplo do parque, quando ela revelou seu segredo de mijar na cama para deixar a Anjinha e a Izumi mais tranquilas. A garota preferia que todos tivessem esquecido dessa confissão, e depois de um tempo juntos, os dois estavam tranquilamente lendo na biblioteca, até que nosso prota acabou ouvindo a canção do Jigglypuff. Tsumugi vê um capa e fica assustada, pensando que era só yokais que gostavam de pepino. Quando estava prestes a perguntar para o Tokumitsu sobre o livro, ele já estava dormindo, o que ela achou adorável. E enquanto ele dormia, Tsumugi refletia observando ele que o real segredo dela é que ela estava realmente apaixonada pelo garoto. E depois de uma hora dormindo, quando o nosso prota acorda, uma forte chuva começa, ameaçando atrapalhar seus planos de comer donuts, já que mesmo com guarda-chuvas, eles chegariam molhados na doceria, pelo fato da chuva estar muito forte. Nosso protagonista então sugere que Tsumugi comprasse os doces e os levasse para casa, pois se demorassem muito, estariam muito próximos da hora do jantar. Mas Tsumugi não queria perder essa oportunidade de ficarem a sós no encontro, então ela convence Tokumitsu a ir mesmo com chuva. Impressionado pelo amor da amiga pelos donuts, ele aceita acompanhar ela. Durante a ida para a loja, um garoto passa correndo e acabou vascando, e pro azar, o guarda-chuva foi de base. Contando que perderia a hora do cursinho se tivesse que voltar para casa sem guarda-chuva,
Tsumugi decide dar o seu para ele, e assim dividir o que sobrou com o nosso protagonista. Apesar do contratempo, eles decidem continuar a aventura até a senhorita Donuts, mesmo que tivessem apenas um guarda-chuva para os dois. Mesmo depois de ter tido coragem de falar isso para ele, achou que talvez tivesse ido longe demais e considera voltar atrás. No entanto, Tokumitsu aceita seguir em frente com o plano original, então Tsumugi fica feliz enquanto apreciava aquele encontro tão esperado na doceria. Já no dia seguinte, na saída da escola, nosso prota percebe que não tinha nenhum compromisso e que poderia voltar para casa com a Izumi como haviam combinado. No entanto, ele nunca sabia o que responder para essa tagarela, já que Izumi costumava pular de um assunto para o outro, parecendo um papagaio. E chegando no fim de tarde, depois de falar sobre um anime isekai, Izumi pergunta quando eles iriam comprar um diário compartilhado, mas nosso prota, sem papas na língua, decide ser honesto e explicar que diários compartilhados não era uma coisa da vida real, e que geralmente, garotas faziam isso apenas no ensino fundamental. Apesar da resposta direta de Tokumitsu, Izumi achou engraçado e entendeu o que ele quis dizer. Então, enquanto caminham, um grupo de alunos notou Izumi interagindo com alguém, e ficam surpresos, já que era algo muito incomum para ela. Depois disso, a garota pergunta se comer na volta da escola também era coisa de ensino fundamental, e quando Tokumitsu responde que não, a garota corre para a loja de conveniência e compra um sorvete. O sorvete estava tão gelado que ela mal conseguia falar, e isso os fez rirem juntos. Izumi explica que escolheu o sorvete para dar um toque de amizade ao momento especial deles. Ela estava tão animada desde a noite anterior que mal conseguiu dormir pensando no primeiro dia em que sairia da escola com um amigo. Ela também menciona que teve dificuldades em dormir na noite em que contou ao nosso prota sobre ser uma Yuki-onna, já que nunca tinha compartilhado isso com ninguém antes. Tokumitsu também comenta que ficou pilhado quando soube da revelação de Izumi e conta até que teve um sonho estranho envolvendo um kappa naquela noite. A garota ri e agradece por ele ter entendido tão bem algo tão importante para ela. Na hora de dar tchau, depois da despedida, nosso prota vira à esquerda, enquanto Izumi avisava que na próxima vez ele que pagaria o sorvete. Já em casa, deitada e toda felizinha, Izumi tinha guardado a embalagem do sorvete como lembrança e mal podia esperar pelo próximo encontro com o nosso protagonista. Já no dia seguinte, enquanto Toa dobrava as roupas limpas, ela cantava uma música que tinha inventado. Uma música que falava sobre as comidas prediletas do nosso protagonista e que ela ia fazer no jantar. Até que do nada, ela ouve um barulho muito alto na varanda. Quando chega lá, Toa encontra uma anjinha chamada Shio, que chora falando que falhou em seu pouso e acabou por cair justamente no apartamento do nosso prota. Um pouco mais tarde, Tokumitsu chega em casa e Toa explica o que havia acontecido, pedindo para que Shio se apresentasse a ele. A garotinha se apresenta apenas como um anjo, sem lenga-lenga e de forma bem apressada, ainda por cima fazendo cara de poucos amigos, aproveitando para chamar Toa para voltar para casa saindo pela janela. Como não podia simplesmente sair voando pela janela, Toa fica fechando a janela enquanto Shio ficava abrindo de novo. Eis que finalmente ela consegue convencer Shio a beber um leite, que ela tanto gostava, e para tentar acalmar os ânimos. A garotinha começa a degustar, mas começa a olhar para os dois com cara de mal-humorada, enquanto o nosso prota ficava impressionado com o fato de haver anjos desse tamanho, mas até que fazia sentido, já que os cupidos são basicamente bebês. Quando Toa pergunta o que Shio estava fazendo ali, já que não era permitido descer sem permissão, a garotinha apenas grita que Deus permitiu sua descida, justamente porque Toa não dava sinal de vida há muito tempo e ela estava muito preocupada. Toa responde que estava estudando o comportamento dos humanos e que uma semana fora não era tanto tempo, mas para a garotinha mal-humorada pareceu uma eternidade, afinal elas são como irmãs. E foi por isso que ela conseguiu sentir a presença de Toa e encontrar ela nessa casa. O que Shio não esperava é que sua amiga tivesse hospedada num muquifo como esse, ainda mais com um homem humano, já que eles não passavam de animais pervertidos. Toa tenta acalmar a garotinha, explicando que o homem humano era gentil, e logo supõe que Shio deve estar com fome por estar com esse mau humor todo, e chama ela para comer algo. Mas isso deixa a garotinha ainda mais pilhada ao descobrir que Toa andava cozinhando para esse humano macho, e ainda estava lavando e dobrando as roupas dele. Toa finalmente apresenta nosso prota para ela, mas tudo que a garotinha surtada consegue repetir é chamar Tokumitsu de maldito, soltando uma aura que mais parecia do capiroto. A pequena Shio confirma novamente que o garoto é um pervertido de Araki e se emputece, lembrando que fez a Toa ser empregada dele. Nosso prota até tenta se explicar a todo momento, junto de Toa não ser nada disso, mas tudo que restava para Shio era mandar o garoto de base. Toa dá uma bronca na garotinha e Shio troca a frase, dizendo para Tokumitsu que ele iria conhecer Deus. Vendo que a pequena
a Anjinha não baixava a bola, Toa volta a oferecer leite pra Shio, e ela até dá alguns goles, mas logo volta a puxar Toa pra sair de lá, nem que seja pra pelo menos sair um pouco dessa sala pequena e sufocante. Toa responde que nosso prota disse que era perigoso sair de casa, então Shio pergunta como ela iria aprender sobre os humanos se nem saía desse muquifo. Na real, Shio acredita que sua amiga estava presa nesse lugar e que ela não deveria passar por isso. Sendo assim, ela deveria voltar pro céu agora mesmo, mas como Toa continuava insistindo, a garotinha volta suas atenções pro nosso prota, dizendo que ele deveria melhorar a forma como tratava a Toa, já que ela era alguém que tinha um status sociais muito elevado e possui uma realidade muito diferente do que essa com os plebeus. Nosso prota responde que realmente a vida com Toa é cheia de surpresas, o que faz a garota ficar espantada, mas logo em seguida ele comenta que isso é natural, visto que as diferenças culturais são diferentes. Por exemplo, caso um dia ele visitasse o céu, tem certeza que faria coisas estranhas aos olhos dos anjos. Apesar de tudo, nosso prota é muito grato por saber que Toa sempre se esforça para agradar ele em tudo que ela faz. Escutando aquilo, Toa fica encantada com a sensibilidade do nosso prota, enquanto Shio tá quase surtando por ver sua amada amiga querer ficar num lugar como esse. Então, decidida, ela não vai deixar isso acontecer e começa a chamar os humanos de mentirosos, e que com certeza ele tinha falado tudo aquilo da boca pra fora. Ainda assim, Toa responde que Tokumitsu é uma pessoa verdadeiramente boa e gentil e acredita nele de todo o coração. Shio questiona como ela poderia saber disso em apenas uma semana, porém sua amiga lembra que nesse pouco tempo o garoto conseguiu mostrar de todas as formas que realmente se preocupava com ela, mesmo que ela fosse uma estranha no começo, e apesar de estar animada, foi essas gentilezas que acalmou o medo que Toa sentia de ir à Terra pela primeira vez. Saber que havia alguém ali que se preocupava com ela fez Toa perceber que não estava sozinha, e isso tudo deixou ela extremamente feliz. Dito isso, a Anjinha sente que precisava retribuir essa gentileza que ele mostrou a ela, fazendo com que sua presença também traga felicidade à vida dele, e esse era o motivo por decidir ficar. Com muita vergonha, nosso prota se questiona se era normal uma garota falar tão bem assim dele, enquanto a pequena Shio repara que nada adiantou e apenas sai vazada do apartamento, e ainda chamando sua amiga de idiota por querer ficar ali. Nosso prota e Toa saem em busca da garotinha, e o garoto reflete que os anjos preferem estar no alto ao invés de perto do chão, o que Toa concorda. Então eles partem em direção ao terraço, onde tem uma hortinha de aluguel, que ainda deve estar aberta essa hora. Toa aproveita para se desculpar pelas coisas rudes que Shio disse, porém Tokumitsu sabe que ela só disse aquelas coisas por preocupação com a garota. A cena corta e eles chegam até o terraço, onde encontram uma pequenina sentada na horta. Nisso Toa pede desculpas por Shio ter se preocupado com ela, mas acabou só pensando em si mesma. A baixinha responde que a garota não fez nada de errado, e Toa aproveita para oferecer um abraço para ela parar com o mimimi. Nosso prota, observando a cena, supõe que a cena é como uma experiência religiosa, e mesmo que seja um anjo ali, crianças ainda são crianças, e até que Shio tem seu lado fofinho. Entretanto, enquanto abraça a Toa, a garotinha faz uma cara malvada pro nosso prota, até que seu colar começa a apitar, avisando que a pequena seria mandada de volta para casa em 1 minuto. Nisso a garota volta a chorar novamente e aproveita sua última chance para perguntar se Toa realmente não vai voltar para casa com ela, mas Toa se mantém decidida em ficar por lá, e a pequena diz que estará sempre orando para garantir que a amiga não sofra. Quanto ao nosso prota, já que a Toa insistia tanto para ficar, a garotinha reconhece que talvez ele não seja tão mal, porque ela acredita no julgamento da amiga, mas caso ele faça algum mal para ela, Shio vai fazer ele conhecer Deus da pior forma. Antes de terminar tudo o que tinha para falar, o Kagebushin de Shio é devolvido pro paraíso, então Toa aproveita para dar uma olhada na horta, já que nunca tinha ido até o terraço. Ao mesmo tempo, ela admite que Shio tocou ela com aquela conversa sobre aprender mais sobre os humanos. Nosso prota reconhece que as coisas precisam mudar e sugere que a partir de hoje, depois de jantarem, eles saem para passear juntos todos os dias. Depois que ela se acostumar, a Anjinha vai poder sair de manhã enquanto ele estivesse no colégio. Sendo assim, com o rosto todo vermelho, a Anjinha aceita o convite e reflete que realmente ele era tão gentil quanto pensava. Como combinado, todo dia depois da janta eles davam um passeio pela cidade para que Toa entendesse mais sobre a Terra, e Tokumitsu ensinava para ela as coisas como funcionam. Ele explica o semáforo na hora de atravessar, e que deve se lembrar sempre de olhar para os dois lados. Na hora de atravessar, Shintaro se engana e tenta atravessar com o sinal aberto, e a própria Anjinha dá um puxão nele que salva o garoto. Alguns dias se passam e nosso prota entra avisando que chegou, e a Anjinha comenta que ele sempre avisava quando chegava, mesmo não tendo ninguém em casa. Ele responde que era a força do hábito, e a Anjinha se aproxima dele para dar as boas-vindas um pouco mais de perto do que o normal, fazendo ele não conseguir evitar de sentir aquele clima pomposo no ar. Em seguida, os dois assistem um programa de TV,
enquanto Tokumitsu reflete que a Anjinha já conseguia sair sozinha, e agora o próximo passo seria ensinar ela a pegar transporte público. Mas ao pensar nisso, ele imagina a garota se perdendo e sendo perseguida por meliantes, e só de pensar nisso, o garoto já fica com medo. Assim ele decide que Toa ainda não estava pronta para pegar um busão lotado. Enquanto isso, o programa mostrava o doce que mais vendia na loja que estava na boca do povo, o sanduíche de moscatel brilhante e o de morango. Vendo aquilo, Toa fica com muita vontade, e nosso prota lembra que dá pra chegar nesse lugar passando só por uma estação. Ouvindo isso, Toa fica surpresa ao descobrir que essas lojas mostradas no programa são reais, porque ela ouviu dizer que as pessoas da novela eram só atuação. Mas já que esses sanduíches existem, Tokumitsu convida ela para comer um com ele, o que faz a garota ficar empolgada. Já pelo caminho da doceria, ele dá um bilhete para Toa colocar na roleta da estação, enquanto ela se lembra que já viu um trem desses no dia em que chegou na Terra. Surpreendida pelo bilhete ser sugado pela máquina, nosso prota explica que ela tem que pegar o que aparece do outro lado, e na hora do desembarque, ela fica assustada dizendo que o bilhete não saiu dessa vez. Fascinada com a cidade ser cheia de vida, Toa sai correndo na frente, levando uma bronca de leve do garoto. Então ela volta e pega na mão dele para eles irem juntos, o que deixa ele extremamente envergonhado. Quando chegam na loja, os olhos de Toa até brilhavam, e ela finalmente se depara com os deliciosos sanduíches doces que ela viu na TV. Os dois fazem o tão esperado pedido dos lanches e dos shakes, enquanto vemos que Tokumitsu estava muito feliz de ter saído com a Anjinha, e achava muito fofo ver ela comer com tanta vontade. O passeio continuava pela cidade até eles chegarem em um parque cheio de vida. Na ponte, Toa vê um pedalinho de cisne e acha que o animal era de verdade, que ela se lembra que enquanto estava no céu, viu uma peça de teatro chamada O Lago dos Cisnes, uma história de amor muito linda. Nosso prota aproveita e pergunta se ela queria andar em um, e ela topa na hora. Então logo vemos os dois pedalando juntos pelo lago adentro. Sentindo um clima de amor no ar, Tokumitsu fica serelepe, só de ver a Anjinha fazendo o movimento do pedalo. Só que do nada, a garota começa a se empolgar na velocidade e acelerar tanto que parecia que tinha motor. Vendo os dois juntos no pedalinho, um casal de tiozinhos acham os dois pombinhos curtindo o momento a coisa mais fofa do mundo. Tokumitsu fica com vergonha e dessa vez assume o ritmo para saírem voados dali, enquanto Toa perguntava o que eram pombinhos e ele só fingia que não sabia. Ao saírem do cisne, o garoto refletia todo pilhado que só agora percebeu que estava num encontro, e já mais pra frente, eles encontram uma loja de dango. Quando a garota tenta puxar nosso prota para comer, ele solta a mão dela no impulso, explicando que normalmente quem dá as mãos um pro outro são casais. De repente, uma mulher estressada no telefone acaba derrubando Toa no chão, e apesar da Anjinha especular que a mulher só estava com pressa, nosso prota abaixa a cabeça e pede desculpas à garota, pois toda vez que ela corria perigo na Terra, era culpa dos humanos, que são um bando de egoístas, que só se preocupam com eles mesmos, e talvez nosso prota ache que ele seja igual, mas Toa responde que se você não se importar consigo mesmo, não conseguirá se importar com os outros. Eis que nesse momento, Tokumitsu percebe o quanto Anjinha é gentil e o quanto ele é realmente feliz por tê-la conhecido. Para quebrar o gelo, ele chama Toa para comer o dango que ela tinha comentado, e os dois caminham até lá, juntos para dar aquela laricada. Depois de darem aquele rolezinho, nosso prota e Toa voltam para casa, e nesse momento, a Anjinha agradece pelo dia maravilhoso que passou com ele. Já pensando no que poderiam jantar hoje, Tokumitsu sugere que eles comprem uma marmita na loja de conveniência, para Anjinha não ter que cozinhar tão tarde. Quando chegam em casa, Toa avisa que vai preparar um chá para abrir o apetite, mas ao chegar na porta do apartamento, uma desconhecida estava sentada lá, largada às traças. Nosso prota vai dar uma bisoiada para ver o que estava rolando, até que de repente a mulher levanta e abraça o prota com força. Nisso ele nota que a garota é Marie. Quando entram em casa, a garota começa a bater um bandeco de costela de porco, como se fosse a última refeição da vida dela. Vendo aquilo, nosso prota se pergunta se essa chupeta estava presa para comer desse jeito. Marie se desculpa por não ter visitado ele antes, já que ultimamente estava sem tempo, e Tokumitsu admite que ela realmente trabalhava demais. Enquanto comia, Marie acaba engasgando e Toa dá algo para ela beber. Nisso a Anjinha aproveita para perguntar quem é Marie, e nosso prota explica que era sua tia, irmã mais nova do pai dele, que trabalha como uma mangaka. Ouvindo aquilo, a mulher dá um grito do nada, o que faz o garoto achar que ela estava bêbada, mas na verdade ela fala que só tá muito cansada porque não dormia há 3 dias. Toa pergunta o que era um mangaka, o que faz a tia ficar brava na hora, até que nosso prota pega um mangá para mostrar o que era. Marie reclama que esse mangá não era o dela, e o garoto confessa meio triste que não tinha nenhuma obra feita por ela. A tia reclama que o sobrinho deveria ser o primeiro da fila para comprar, porém ele não consegue se concentrar na leitura, sabendo que foi feito pela sua tia. Sendo assim, Marie faz uma ceninha e manda o garoto esquecer que ela existia, mas Tokumitsu ainda não podia fazer isso, já que ela tinha comido a janta dele da toa. Sua tia começa a se desculpar por ter feito isso, com
contando que essas noites sem dormir e comer afetaram sua capacidade de pensar direito, e como ele é bonzinho demais da conta, nosso prota leva numa boa, enquanto Marie continuava o drama, dizendo que ainda teve que esperar ele chegar em casa. Tokumitsu responde que ela poderia ter comprado algo para comer enquanto esperava, mas admite que de fato, o caso e a fome derreteram os neurônios da sua tia àquela altura. Na verdade, ela ficou esperando o nosso prota chegar desde as 3 da tarde e não podia telefonar para ele, já que deixou o celular em casa para evitar que sua chefe rastreasse onde ela estava. Dito isso, a barriga de Tokumitsu começa a roncar e a Anjinha não vê outra escolha, a não ser começar a cozinhar essa hora. Mas eis que Marie oferece para eles um bolo que ela trouxe, afinal, hoje era aniversário dela. Ela comenta que ninguém desejou feliz aniversário para ela o dia inteiro, nem mesmo seu editor disse nada depois dela ter terminado todo o trabalho. Sendo assim, ela resolveu comprar o bolo e dividir com o nosso prota, e por conta disso, ela não se aguenta e começa a chorar igual um bebê, chamando seu editor de estúpido. Sem escolhas, Tokumitsu acende uma vela pra tia e canta feliz aniversário improvisado, porém a mulher não consegue parar de espernear um minuto, por isso nosso prota acende a luz, enquanto Marie desabafa que suas emoções ficam uma bagunça sempre que ela acaba de entregar um trabalho. Toa dá um lenço pra ela limpar as lágrimas e a mulher agradece, dizendo que ama Toa de um jeito esquisito. Caindo na real, Marie finalmente pergunta quem era essa linda jovem, e nosso prota reflete em como justificar uma garota morando ali sem a permissão da dona da casa, que é sua tia, não só isso, um anjo. Contudo, Toa chama a responsa pro seu peito, se apresentando e dizendo quanto era grata ao nosso prota, e pela tia por ceder esse apartamento para ele morar. O garoto, em choque da Anjinha dizer que morava ali, decide acabar cortando a apresentação de Toa e tenta pensar em algo para que ela não diga coisas que comprometam. Sem perder tempo, Marie dá uma risadinha sacana e pergunta se a Anjinha era a namorada do sobrinho. Desesperado, nosso prota tenta explicar que era uma colega de classe e que estavam fazendo apenas uma reunião para o comitê do festival escolar. Porém, Marie observa que os festivais só começavam no outono, então pelo visto, o tiro saiu pela culatra. Em seguida, a mangaka pergunta para Toa se o sobrinho era popular na escola, já que ela é guardiã dele e precisava saber. Tokumitsu nega essa afirmação, então Marie reclama com a Toa, dizendo que o sobrinho dela estava sendo malvado, sendo que ela trocou as fraldas dele quando era pequeno. Na verdade, nosso prota era um amorzinho quando criança, e Toa fica encantada imaginando o garoto pequenininho. Mudando de assunto, a tia do garoto joga um olhar intimidador para ele, questiona o motivo da garota chamar ele pelo primeiro nome. Nosso prota mente que é só um apelido e que todo mundo da escola chamava ele assim de brincadeira, ficando cada vez mais difícil de contornar esse questionário da sua tia. Quando todos se acalmam, eles finalmente repartem o bolo e batem mais um papo tranquilamente. Toa avisa que vai fazer um chá e Marie elogia a garota por ser tão prestativa, por isso questiona se por acaso ela era um anjo e que seria legal ter alguém assim na família. Ouvindo aquilo, nosso prota já se sentiu uma pimenta malagueta e tenta explicar de todas as formas que não havia nada entre os dois. A mangaka desanima com a resposta do sobrinho e vai até o banheiro, até que nota que tinha 2 escovas de dentes lá dentro. Tokumitsu mete o louco e justifica que gosta de mesclar entre os dentes da frente e os de trás, enquanto repara que sua tia estava ligeira demais para alguém que não dormia. Quando ela senta no trono, Marie solta uma bomba de Hiroshima tão cabulosa que acaba devolvendo sua humanidade para si mesma. Começa a pensar melhor. Enquanto lava a mão, ela fica surpresa ao saber que o sobrinho convidava garotas para o apartamento, e parando para pensar, ela junta as peças e parece ter tido uma grande descoberta. Por esse motivo, ela sai do banheiro gritando pro garoto utilizar preservativos, nem que seja a camisinha do posto, e nosso prota impede Toa de repetir essas frases de forma inocente para perguntar o que eram. Em seguida, o chá estava na mesa e Marie agradece, porém se oferece para levar Toa para casa, já que estava tarde e a família dela vai começar a se preocupar. Sem saber que desculpa dar dessa vez, Tokumitsu concorda e todos saem para levar Toa embora. No caminho, a Anjinha pergunta o que diabos ela tinha que fazer, então o garoto dá a ideia dela se separar deles em algum momento e depois voltar voando pro apartamento sem ninguém ver, ficando escondida até a tia dele ir embora. Marie pergunta sobre o que eles estavam cochichando e nosso prota inventam que era coisas do festival. Mudando de assunto, a mangaka acha melhor ele explicar para os pais de Toa o motivo dela ter chegado tarde, porém a garota dispensa ajuda e avisa que vai ficar por ali mesmo, para logo sair correndo e ao dar boa noite para os outros. Marie corre atrás dela e avisa que Tokumitsu pode ser meio tímido, mas que no fundo era uma boa pessoa e por isso gostaria que a garota continuasse sendo amiga dele. Ouvir aquilo faz Toa se emocionar, mas finalmente se despedem, enquanto o rapaz se pergunta por quanto tempo sua
tia ia ficar causando. De volta ao apartamento, a Anjinha espiava a conversa entre nosso prota e sua tia, e a mulher não conta pra ele o que conversou com Toa na despedida. Ficando puto, Tokumitsu pede pra sua tia comer e ir embora, mas ela responde que não vai sair dali hoje, sendo que até comprou um kit de passar a noite fora de casa no mercado. Nosso prota, já sem paciente, insiste pra tia vazar, senão a Toa teria que acabar dormindo na varanda. Porém, Marie se recusa a voltar pra casa, senão ela vai ter que ir trabalhar, e ela não consegue dar o seu melhor, porque seu editor não deu feliz aniversário pra ela. Então ela grita que esse editor era um idiota, o que faz Tokumitsu se lembrar onde sua tia trabalhava, que era a Squeamix. Então de quem ela estava falando era do Kida Mitsuru, um gênio conhecido pelas obras Barão do Petróleo e Lenda do Lorde Feudal Desordeiro. Marie se surpreende pelo fato de seu sobrinho conhecer, mas logo se entristece e comenta que Kida não ligava pra ela, porque ela não vendia muito. Nisso nosso prota tenta consolar a tia, dizendo que talvez ela já seja famosa, já que fizeram uma adaptação para anime de um mangá dela. Mesmo assim, Marie estava convencida de que era um fardo para a empresa, sendo um exemplo do que não deve ser feito por um mangaka. Por conta disso, ela se recusa a ir embora e manda o sobrinho pegar um cobertor para ela. Sem desistir, nosso prota comenta que ainda não passou o último trem da noite, porém Marie se vira para acabar com as esperanças dele. A Anjinha diz que estava tudo bem e que seria de boa ela dormir na varanda, até que alguém toca a campainha da casa e Marie grita para o nosso prota não abrir a porta. O garoto não tá nem aí e desobedece a tia, permitindo que um ser esquisito entre na casa. Marie se desespera com a chegada de Kida Mitsuru, que sabia que sua funcionária estaria no apartamento que comprou depois de ter ficado famosa. Marie pede para sua chefe não chamar ela de famosinha, senão ela iria chorar. E, incrédulo, nosso prota não acredita que Kida era uma mulher esse tempo inteiro, e Marie explica que o rapaz ali era o filho dela, mas Tokumitsu diz a verdade e conta estar alugando o apartamento da tia. Envergonhada, Kida se desculpa com ele e aproveita para revelar que seu sobrenome na verdade é Mishuro e não Mitsuru. Ela também comenta que não teria prendido a Marie se ela tivesse avisado que tinha um sobrinho para cuidar, mas essas horas do campeonato, nosso prota só quer que sua tia não fique aparecendo por lá. Por fim, Kida chama a mangaka pelo nome, o que leva ela ao desespero, prometendo que vai trabalhar igual uma cadela para compensar o ocorrido. Porém, a editora apenas deseja um feliz aniversário para ela, o que deixa todos surpresos. A mulher chegou a comprar um bolo e ir na casa da Marie, mas não achou ninguém, o que fez ela entrar em pânico. Por isso, ela lamenta, já que fugiu da sua agenda lotada para dar atenção para essa data especial. Ouvindo isso, Marie não se segura e morre de paixão, e Kida diz para eles comerem um bolo logo para Marie voltar para o trabalho. Antes de irem, nosso prota diz para Kida que está ansioso pro próximo Barão do Petróleo, e ela responde que vai pedir o feedback do garoto para saber o que ele achou. Enquanto partem, Marie zoa a chefe dizendo que ela não teria tempo para isso, e Kida responde que teria tempo se Marie não perdesse o prazo o tempo inteiro para entregar seus trabalhos. Finalmente livre da tia, nosso prota se sente aliviado, enquanto Toa volta da varanda e comenta ter ficado contente ao conhecer alguém da família dele, e que foi divertido ver ele todo perdido do lado da tia, o que faz o garoto se envergonhar ainda mais. De volta a Marie, ela sugere para a chefe que comecem um roteiro de comédia romântica, de um garoto e uma garota dividindo um apartamento, mas Kida não aprova muito essa ideia. Alguns dias se passam, e enquanto nosso prota partia para casa, ele encontra uma garota que se diz ser uma vampira nobre, diretamente da Transilvânia. De início, a garota se apresenta como Lilishka, e agora nosso prota começa a refletir que achou que já tinha visto de tudo nesse mundo, mas uma vampira em fuga era a primeira vez. A garota que antes tinha olhos vermelhos, na verdade usava lente, e toda a credibilidade que estava tentando passar simplesmente foi todo pro chão. Vendo aquilo, Tokumitsu começa a pensar que essa garota seria apenas uma doida varrida cosplayer, mas apesar de tudo, se oferece para levar ela até em casa ou até a delegacia, mas a garota nega ambos e diz que conhece um lugar seguro próximo daqui. Os dois vão até a cafeteria onde Lilishka trabalha, a Mafu Made Café, e a garota se oferece a retribuir pela ajuda do nosso prota. Então ela pede para que ele espere lá dentro enquanto ela se trocava, mas Tokumitsu pretende sair vazado, até porque nem sabe se estudantes do ensino médio podem entrar no Made Café, além de ter deixado a Anjinha esperando em casa. Por esse motivo, ele vai embora correndo sem nem se despedir direito. Lilishka então reflete que esse garoto tinha um cheiro bem gostoso. Quando chega em casa, Tokumitsu conta pra Toa que acabou de conhecer uma doidinha que fingia ser uma vampira, que provavelmente essa garota quer ser uma protagonista de anime, e que geralmente sonha em ser o centro das atenções. Toa responde que adora sonhos, mas o garoto explica que esse daí não é tão interessante assim, e em seguida ele dá boa noite pra Anjinha e ambos vão de naninha. Eis que de repente surge alguém na varanda do apartamento, que ao escutar um barulho, o garoto abre o olho e repara que tem uma vampira cafungando no pescoço dele. Tokumitsu dá um grito de susto e
e acende a luz. Desorientada, Toa acorda e vê uma garota aleatória na frente dela. Nosso prota explica que essa garota de mais cedo que fingia ser vampira, mas antes de tudo, ele pergunta como que ela fez para chegar ali. Lilishka explica que rastreou ele pelo cheiro, já que é a primeira vez que ela sente um cheiro tão gostoso de alguém, então jamais esqueceria. Dito isso, Tokumitsu pergunta por onde ela entrou, e a garotinha conta que entrou pela varanda. Olhando para a porta, nosso prota repara que o vidro havia sido danificado, como se tivessem arrombado para invadir. Toa pensa que o garoto estivesse falando com ela, enquanto ele manda a suposta vampira ralar dali. Porém, ela deixa claro que só vai vazar depois de dar uma última chupiscada no garoto, ou pelo menos uma cafungada. Tokumitsu até entende que a garota se acha uma vampira, mas ele não pretende transformar seu apartamento numa casa de swing, e logo expulsa a Lolizinha mais uma vez. Contudo, ao mesmo tempo, ele reflete como diabos ela conseguiu subir até a varanda. Já a Anjinha fica empolgada por ver um vampiro pela primeira vez, então Tokumitsu ressalta de novo que a garota era só uma cosplayer, porém para provar aquilo, a Loli começa a bater suas asas na frente dos dois. Vendo aquilo, nosso prota admite que isso tudo realmente estava acontecendo, mas quer saber por que a garota estava usando lentes vermelhas. A garota conta que é uma vampira japonesa, mas na verdade admirava os vampiros da Europa. De qualquer forma, ela volta a fazer a pose esquisita dela e diz mais uma vez se chamar Lilishka. Nosso prota e a Anjinha se apresentam de volta e já que todos estão devidamente apresentados, eles tentam de novo meter a vampirinha pra fora. Eis que novamente, ela pede pra dar uma lambida no cangote do garoto, já que ela não sugou o sangue dele como prova da sua misericórdia, e que ela não faz essas coisas sem consentimento das vítimas. Ouvindo isso da vampira que invadiu sua casa e lambeu seu pescoço enquanto ele dormia, Tokumitsu nem sabe o que dizer. A Loli ainda inclui que além disso, escolheu viver sem sangue, porque é uma vampira vegana e não precisa dessas coisas, porque pode sobreviver bebendo qualquer líquido vermelho, desde corotinho até mesmo Guaraná Jesus. Nosso prota procura um suco de uva para ver se a garota vazava logo, e enquanto ele procura alguma bebida para a vampira, ela fica se coçando pelo pescoço dele e se segurando para não atacar. Só que os feromônios foram demais e ela não aguenta se segurar e pula em cima do nosso prota. Em resumo, ela tá louca por uma petiscada e ainda por cima não foi embora quando todos foram dormir. Enquanto ela insiste para colocar sua pontinha do dente no pescoço do prota, Toa chora de medo dela devorar seu amigo. Já no dia seguinte, Tokumitsu acorda e repara que a vampirinha finalmente tinha vazado, enquanto Toa lembra que acontecia uma coisa muito ruim quando vampiros são expostos à luz do sol, e refletindo, os dois lamentam o fato da garota ter sido reduzida a cinzas. Ao chegar no colégio, nosso prota lembra que a Anjinha ficou desesperada ao perceber isso, porém o garoto não tinha visto nenhum vestígio de cinza por aí. De qualquer forma, Toa não iria passar aspirador de pó hoje, só por precaução, porém apesar desse flashback, Tokumitsu prefere acreditar que a Lilishka só foi embora em algum momento da noite, mas seria bom confirmar isso para tranquilizar a Anjinha. Por isso ele pensa em passar onde ela trabalha, no meio de café, para perguntar. Logo Tsumugi aparece e comenta que nosso prota parecia estranho, e ele responde que não dormiu bem essa noite. A garota comenta que dá um medo de pensar nas provas finais da semana que vem, porém o prota simplesmente tinha esquecido das provas. Mais tarde, na hora do intervalo, Tokumitsu avisa seu amigo que iria dar uma passada na lojinha, porque não trouxe marmita hoje, e Shuichi pede pro amigo pegar um pudim para ele, já que ele já tinha batido o limite imposto de 30 pudins por dia para cada aluno. Nosso prota compra as paradas, mas antes de entregar o pudim para Shuichi, ele decide amassar um onigiri, já que pulou o café da manhã e estava numa larica monstra. Então, enquanto degustava o bolinho, na maior paz, Tokumitsu sente uma lambida no arroz que ficou grudado na bochecha dele. Nosso prota dá uma bronca, dizendo que é proibido invadir a escola usando roupa de cosplay, mas a vampirinha explica que na verdade estudava ali, só que era da sala 2 e não da sala dele. Ela tinha saído da sala e seguido um cheiro delicioso do lado de fora, por isso acabou chegando ali. Tokumitsu se pergunta se essa garota era um vampiro ou um cão farejador, mas de qualquer jeito, ele afirma estar feliz em ver ela, porque achou que a garota tinha ido de base. Ela responde que não gosta do sol, mas que não tinha virado cinzas, e é por isso que ela usava uma blusa com capuz. Sendo assim, nosso prota chama ela para sentar na sombra. Lilishka revela que vazou ontem sem avisar, porque ele e Toa estavam dormindo, e ela precisava ir para casa porque no dia seguinte tinha escola. A propósito, ela diz que gostaria de voltar para casa do prota essa noite, mas ele deixa claro que não quer que isso aconteça. Dito isso, ele se lembra que ficou de levar o pudim pro amigo, então logo se despede da vampirinha e volta para a sala. Shuichi se sente aliviado por saber que vai amassar outro pudim, e Tsumugi pergunta se o nosso prota pegou muita fila na cantina para ter demorado tanto. Mudando de assunto, Tokumitsu pergunta à amiga se conhece alguma Lilishka da sala 2, uma garota de cabelo prateado e moletom com capuz. Tsumugi não sabe direito, porém uma outra colega comenta que na verdade essa pessoa se chama Kagami Sayuri. A amiga de classe comenta que na sua apresentação para a turma, aquela garota disse na frente de todo mundo que era uma vampira,
Todo mundo achava ela uma esquisita por nunca sair desse personagem. Falando no diabo, Lilithka estava espionando Tokumitsu na porta da sala dele, e quando ele vira o rosto de volta para evitar o contato visual, a garota parece ter se chateado com isso. Acabando a aula, nosso prota pretende chegar em casa o quanto antes e avisar à toa que a vampirinha estava bem, até que Tsumugi aparece e oferece para ele copiar o estudo dela para as provas. Nosso prota fica feliz com a ajuda e os dois combinam de ir juntos para a biblioteca para ele poder copiar a matéria. Na cabeça da garota, ela estava pulando de alegria por ter conseguido mais algum tempo ao lado do crush. Porém, um morceguinho da Lilithka aparece pela janela e pede para Tokumitsu seguir ele urgente. Logo, o garoto se despede da Tsumugi e sai correndo atrás do morcego. Izumi vê ele passando e dá um oi, mas acaba ignorada. Seguindo o morcego, nosso prota chega até a porta do clube de pesquisa sobre ocultismo. Tokumitsu fica com medo e acaba desistindo de entrar ali. Porém, logo a vampirinha abre a porta e estende a mão pro garoto. Nisso ele pede pra garota parar de soltar morcegos pela escola, mas ela explica que era apenas um familiar. Então, dentro do clube, Lilithka simplesmente pede que Tokumitsu se torne o servo dela. Como resposta, o garoto diz que nem fudendo. E quando a garota pergunta por quê, ele pergunta se precisava mesmo responder isso. Então ela alega que ele vai ter o privilégio de ser um familiar super fofo como um morceguinho, além de um convite para o aniversário dela mês que vem, que vale 3.000 ienes. Já puto, nosso prota pergunta de onde vem essa história aleatória de servo. E a garota revela que ficou magoada quando ele disse que ela não podia ir para sua casa. E ela sente que o nosso prota quer evitar que as pessoas saibam que os dois se conhecem. A garota lamenta isso, já que pela primeira vez na vida sentiu um aroma inesquecível. Ela até pensou que seria o destino os dois ficarem juntos. Mas já que Tokumitsu se recusa a ser cafungado, então ela deve se tornar a mestra dele, para que ele não tenha direito de negar. Sendo assim, a garota perde a noção e simplesmente avança para cima dele, até que Izumi Tsumugi aparece na sala depois de terem perseguido o nosso prota. Eis que elas olham para cima e se assustam ao ver uma vampira voando. Nem a Izumi sabia que os vampiros existiam, nem a vampirinha imaginava que Yukionas eram reais. No limbo, Tsumugi reflete que a concorrência pela atenção do prota tinha aumentado ainda mais. Enquanto isso, Lilithka pedia perdão pela confusão que tem causado, seguindo o cheiro do garoto e perseguindo ele. Ela chora igual um bebê, porque não sabia como agir normalmente, já que tudo que ela queria era apenas ser amiga do nosso prota. Ouvindo aquilo, Izumi entende como a lolizinha se sente, porque também tinha dificuldades em controlar suas emoções. Então Tokumitsu volta atrás, permitindo que de vez em quando a vampirinha visite o apartamento dele. Izumi aproveita o momento e pergunta se ela também poderia ir nesse rolê. Já Tsumugi estava se coçando para se convidar também, mas acabou faltando coragem. E assim, alguns dias se passam e Toa continua sua vida de diarista, mas ela repara em uma coisa. Pela primeira vez que chegou na Terra, finalmente a estação estava mudando. Enquanto isso, no clube de pesquisas de ocultismo, nosso trio ficavam aliviados que finalmente as provas terminaram, até que refletiam que passaram tempo demais naquela sala estudando. Nisso vemos que pouco mais de uma semana atrás, Izumi convidava os amigos para estudarem junto para as provas, nem que fosse na casa dela. Tsumugi obviamente queria se envolver para ficar próxima do nosso prota, enquanto Tokumitsu, pau mandado, teria que perguntar para Toa sobre isso. Lilithka, que de boba só tem a cara, já logo solta que eles poderiam usar a sala de ocultismo para isso. Então, de volta ao presente, os jovens são agradecidos a Loli por ter liberado a sala para eles. E falando no diabo, Kagami aparece de dentro do caixão, dizendo que Tsumugi foi quem carregou o estudo nas costas, considerando ela ser até mesmo parecida com a deusa Giren. Tsumugi comenta que só fez o básico, mas em resposta, nosso prota diz que se não fosse ela, teria ficado de recuperação. Nisso vemos toda a dedicação e atenção de Tsumugi explicando as fórmulas e tirando as dúvidas de todos, com toda a equipe admirada e agradecida por ela. Quando para refletir que nosso prota chamou ela pelo nome pela primeira vez, ela fica toda serelepe e envergonhada, já mudando de assunto, de que como as provas terminaram, não seria interessante ficar incomodando o resto do pessoal do clube de ocultismo. Todos concordam com isso, e Izumi fica empolgada com a ideia de irem para algum lugar comemorar o fim das provas, como tomar uma breja ou algo do tipo. Tokumitsu convida a Loli para irem com eles, mas ela fica bolada com o prota chamando ela pelo nome. E fazendo umas poses esquisitas, ainda diz que Kagami Sayuri seria o nome falso que ela usa como disfarce, pedindo para eles chamarem ela de Lilithka. A Loli explica que o nobre nome Lilithka vem da junção de lírio, que é o Yuri de Sayuri, com o nome de uma vampira famosa. Izumi, curiosa, pergunta se quando ela diz vampira famosa, seria referente ao Van Helsing, e Lilithka diz que sim. As duas batem um papo rápido sobre vampiros, enquanto o nosso prota fica perdidaço no assunto, até que finalmente decidem vazar. Antes de saírem, Tokumitsu questiona que já que para ter um clube é necessário pelo menos 3 integrantes, ele pergunta quem seriam os outros membros. A garota explica que além dela, tem o presidente provisório,
que era uma caveira que ela encontrou no depósito. E tem uma outra garota, por coincidência, entra pela porta na mesma hora, já dando de cabeça no abdômen do nosso prota. A nerdzinha começa a chorar com o ocorrido e Lilith apresenta a integrante do grupo. Seu nome é Tsurumi Hisui, da turma 1-2. Nosso prota, com peso na consciência por ter feito a menina chorar, fica se perguntando o que deveria fazer para acalmar ela. Então, quando ele se apresenta a Hisui, ela parece ter ficado mais em choque ainda. Logo, Lilith tenta acalmar o prota, dizendo que normalmente ela era assim, já que odeia humanos. Basicamente, uma fobia social. Tsumugi se envolve no assunto, se desculpando por ter usado o clube dela para estudar para as provas, mas afirma já estarem de saída. Prestes a sair de lá, Tokumitsu pergunta se Lilith iria com eles, e ela confirma que sim, já que tinha algo importante a tratar com Tsumugi e Izumi. Assim vemos os 5 fora da sala, e no caminho, a vampirinha conta um pouco sobre o clube de ocultismo, onde no início só tinha alunos do 3º ano, e que após todos se formarem, ela e Hisui entraram. O clube estava numa posição muito delicada por só ter 2 membros, e caso ninguém mais entre, talvez o clube tenha que ser rebaixado para grupo extra-oficial. Para reverter isso, Lilith considerou os novos amigos dignos para entrarem para o clube, assim convidando eles para se juntarem nessa exploração do que é misterioso e inexplicável. Sem pensar 2 vezes, nosso prota já nega a entrada, o que deixa a pequena Loli surpresa com a resposta imediata. Dito isso, ela conta que eles tinham ar-condicionado, além de refrigerantes e chá à vontade, mas apesar de ser tentador, nosso prota continua recusando. Mudando de assunto, Tokumitsu pergunta o que seria a coisa mais importante que ela queria tratar com o grupo, e aproveita para se desculpar com Hisui por ter envolvido ela nisso, mas só da nerdola ouvir qualquer coisa para ela, já fica em choque de ter que responder algo, e percebendo aquilo, o garoto tenta puxar assunto sobre ocultismo com ela. Quando pergunta do que ela gostava, simplesmente a garota trava de novo sem falar nada, o que faz nosso prota refletir que basicamente ela odiava ele. Lilith responde pela antissocial, dizendo que ela adorava livros, mas se assustava quando alguém sentava perto dela na biblioteca, então ela usava a sala do clube para ler livros sozinha. Enquanto iam para a estação, Izumi questiona onde eles iriam para comemorar, e Tsumugi recomenda um restaurante casual, já que tinha bebida à vontade. Tokumitsu dá a ideia de irem na Senhora D, que ficava na estação, mas o grupo repara que estava rolando um festival ali perto de onde estavam, e nisso logo todos concordam com o destino que iriam. Caminhando pelo festival, Tsumugi pergunta se Hisui gostava de festivais, e por incrível que pareça, dessa vez ela falou que gostava, principalmente os de verão. Nisso nosso prota repara que Lilith havia sumido, e quando a garota finalmente aparece, ela tá toda equipada com comida e adereços do festival, nada convencionais para uma vampira. A garota pergunta ao nosso prota o que estava rolando, já que o cheiro dele agora continha um tom agridoce de angústia, mas apesar de tudo, ela gostou disso, já pedindo para dar uma mordiscada no pescoço dele, que obviamente ele nega, mas de qualquer forma, a Lolizinha quer saber o que incomodava o garoto. Tokumitsu, com receio de dizer, chega no ouvidinho dela e conta que sente que Hisui tem mais medo dele do que as garotas, por exemplo, querendo saber se o motivo era porque assustou ela. Nisso a vampirinha comenta que talvez seja porque ele viu a calcinha dela. Os dois vendo aquilo tentam se explicar que isso não rolou, e Izumi se lembra que provavelmente foi um acidente, assim como aconteceu com ela. Para quebrar o gelo, Tsumugi comenta que tá ficando com fome, e Izumi aproveita para pegar na mão do nosso prota e vazarem de lá para amassarem algo. Enquanto comiam e se divertiam pelo festival, todos dão uma pausa para tomar um sorvetinho. E enquanto as garotas iam para a barraca de batatas na manteiga, Tokumitsu parte em direção à barraca de pepino, que pelo visto, Hisui gosta de coisas nesse formato. Para variar, essa chupeta se assusta outra vez, e nosso prota, para se redimir, acaba comprando um pepino para ela, que faz a garota baixar um pouco a guarda. Ela até ia tentar falar alguma coisa para ele, mas na hora H, o restante das garotas chegam e ela fica em silêncio. Então já é fim de tarde, todos comentam o quanto foi divertido o dia no festival, e Tokumitsu reflete que nunca imaginaria curtir e se divertir em um festival assim, se não tivesse se mudado para essa escola. Mas para ficar perfeito, só faltou a Anjin estar junto com ele ali, prometendo que levaria ela um dia naquele festival. Aleatoriamente, Lilith sobe numa ponte e começa a recitar algumas frases esquisitas, que acabou deixando todos assustados. Até mesmo Izumi comenta que aquilo estava parecendo uma cena de anime de terror. Nosso prota, preocupado, vê a vampira dar um passo para se jogar de lá e simplesmente tenta agarrá-la, mas esquecendo que ela podia voar, foi o Zé Ruela do prota quem acabou caindo no rio. Por incrível que pareça,
Hisui, sem pensar duas vezes, pula atrás do garoto, que já ficava sem fôlego debaixo d'água, até que a garota consegue pegá-lo e tirá-lo de lá. As meninas ficam preocupadas com nosso prota e Lilithka se desculpa por ter se empolgado demais. Já Tokumitsu agradece Hisui pelo resgate e a garota começa a cair em lágrimas, desabafando que não era acostumada a conversar com garotos. O que ela sentia não era medo, e sim nervosismo. Ela até se desculpa por não ter dito isso antes, o que deixa nosso prota aliviado por ser apenas timidez, já que ele achava que ela não gostava dele. Enquanto se entendiam, um brilho refletia ali perto e todos reparam que apareceu uma auréola na cabeça de Hisui. Nisso vem na mente de todos que ela seria um anjo, mas simplesmente um casco de tartaruga aparece nas costas da garota. Supondo que ela basicamente seria um Kappa, Tsumugi desmaia na hora. A vampirinha não esperava que Hisui seria descoberta tão cedo e nosso prota pergunta por que ela não contou isso antes, mas a vampirinha simplesmente não sabia se podia contar ou não. Hisui, meio confusa, reflete que isso não deveria ter acontecido, até que Lilithka se lembra que a garota comeu pepino e teve contato com água em menos de uma hora, o que faz ela se transformar naquilo. A Loli complementa que a garota não seria um Kappa comum, já que o avô dela é o chefe da Federação Kappa do Japão e administrava o país em segredo, o que fazia ela ser a futura Kappa número 1 do Japão. Izumi, com toda sua lucidez, se aproxima para acalmar a garota e quando estava prestes a contar o que ela era também, Hisui questiona se ela também era uma Kappa. Para sua infelicidade, Izumi nega, mas a loirinha diz que não contariam a ninguém sobre o segredo dela. Hisui agradece, ficando aliviada, e Tokumitsu aproveita para perguntar se ela gostaria de conhecer uma pessoinha que também era especial, que sem surpresas seria a nossa anjinha, que assim que vê a Kappa, fica toda empolgada com o casco dela, dizendo que além de um vampiro, também teve a honra de conhecer uma Kappa pela primeira vez. Alguns dias se passam, e enquanto desabafava com Toa, nosso prota comenta que nunca viu a anjinha brava por qualquer motivo que seja, e ressalta que caso ela não concorde com algo que ele faça, ou se ela ficar incomodada com alguma coisa, é para ela falar na cara dele, e não ficar guardando para si mesma. A anjinha logo responde que às vezes fica brava com algumas coisas, mas quando nosso prota questiona que tipo de coisa ela já ficou brava, simplesmente não vinha nada na cabeça dela, e Tokumitsu até dá o exemplo que nem mesmo quando estavam no parque e trombaram nela, a garota conseguiu ficar bolada. Em resposta, Toa disse que não foi necessário, já que o próprio prota ficou brava por ela, e nisso Tokumitsu refletia se o motivo dela não ficar brava seria por conta dela ser um anjo, mas logo se lembra da pirralhinha que deu as caras tempos atrás, já logo cortando essa hipótese. Enquanto o garoto organizava a cozinha, a anjinha cantarolava enquanto fazia o jantar, e Tokumitsu, sem querer, dá logo uma encoxada nela, o que pega a anjinha de surpresa. Aproveitando que estava ali perto, Toa oferece um pouco da comida para ele provar, mas esse pastrana se nega em receber diretamente na boca, mas logo acha o tempero delicioso assim que prova a comida sozinho. Já no dia seguinte, vemos Tokumitsu, Tsumugi e Izumi andando na rua enquanto comentavam que finalmente chegou o fim do primeiro trimestre, até que dão de frente com uma confeitaria que parece ser nova na cidade. Empolgada, Izumi convida os amigos a entrarem, já que estava louca para comer um docinho. Nesse mesmo momento, vemos a anjinha passando do outro lado da rua, e ela repara que nosso prota e as amigas estavam dentro da confeitaria. Quando a garota estava prestes a dar um salve nele gritando seu nome, ela simplesmente vê a cena de Izumi dando uma colherada de doce na boca de Tokumitsu, o que faz a anjinha bufar de ciúmes, que fica surpresa por esse novo sentimento. Lá dentro, para variar, nosso prota estava recusando novamente uma colherada na boca, que mesmo sendo pressionada por Izumi, acaba comendo sozinho. Quando chega em casa, Tokumitsu tinha até trazido o bolo para Toa, mas quando oferece um pedaço, repara que ela estava cabisbaixa no canto. A anjinha acaba recusando o bolo e isso deixa o garoto surpreso. Nisso ele questiona se a garota estava brava por algum motivo, que tentando disfarçar, Toa se vira com uma cara de poucos amigos e comenta que não conseguia entender o que havia sentido hoje. Parando para pensar, ela começa a refletir se aquilo era ciúmes, e quando cai na real, acaba aceitando a oferta de comer o bolo. Os dois se sentam e começam a degustar os doces, enquanto o nosso prota contava que passou na confeitaria com as amigas. Como ele tinha achado aqueles bolos deliciosos, decidiu levar um para a companheira, que agradece o gesto carinhoso do rapaz. Tokumitsu também conta que a partir de amanhã estaria de férias da escola, então seria perfeito para fazer um passeio, já que vai ter que trabalhar muito nessas férias por estar duro de grana. Toa fica empolgada com o convite e agradece Tokumitsu dizendo que está se divertindo muito morando com o garoto. Ouvir aquilo faz nosso prota ficar envergonhado, refletindo que realmente ela era uma
uma anjinha fofa. Em outro local, vemos a Izumi assistindo um anime, enquanto tinha um flashback do seu passado. Ela é agradecida por hoje em dia poder ir para a escola tranquila e também por ter feito um amigo tão perfeito quanto Tokumitsu. Quando pega seu celular, Izumi vê que o filme A Garota Fantasma e a Escadaria Misteriosa estava em cartaz, e tendo uma bela ideia, decide que amanhã vai convidar nosso prota para irem ao cinema juntos. Como ela sabe que Tokumitsu iria trabalhar até as 15 horas, ela reflete que o ideal seria fazer uma surpresa para ele, o que deixa a garota toda empolgada com esses pensamentos. Então no dia seguinte, a garota vai até o local de trabalho e encontra seu chefe logo na entrada, que questiona se hoje ela teria vindo aqui como cliente. Mas antes mesmo de responder, ela avista o nosso prota e sai correndo na direção dele. Só que nem tudo sai como planejado. Izumi logo percebe que o harém do nosso prota também estava em The House, à toa sendo convidada pelo prota. Lilishka Zé Povinho foi lá quando soube que Tokumitsu trabalhava lá, a Hisui indo de penetra e por fim Tsumugi aparecendo lá por conta do calor. Seu patrão vendo aquilo, sente até inveja de seu tempo de adolescente, se questionando quantas garotas ao mesmo tempo ele iria aguentar tomando um Tadalas. Sem se amedrontar com as rivais, Izumi continua com seu plano e convida Tokumitsu para ir ao cinema com ela, mas pelo visto, não iria rolar, já que nosso prota ia ter que cobrir uma pessoa que teve um imprevisto e só vai poder ir embora depois das 18 horas. Frustrada, Izumi comenta que a última exibição do filme seria hoje às 15h30, e pilhada com a situação, a Yukiona começa uma leve nevasca dentro do ambiente. Ouvindo a conversa, a vampirinha pergunta para Hisui se esse filme era aquele baseado no livro que ela leu, e a nerdola responde que sim. Tsumugi também tá no clima e propõe para as garotas da mesa se elas estariam a fim de assistir o filme. Enquanto rolava o papo, simplesmente dá tela branca na anjinha, que não fazia ideia do que seria um cinema, supondo até que elas entrariam no filme pela tela da TV. Quando explicam para ela o que realmente era, Toa fica animada para ir junto com as meninas. Izumi, por sua vez, não ficou tão feliz assim, já que as garotas empataram seu date. No caminho para o cinema, a Yukiona fica bolada pelo ocorrido, enquanto a anjinha perguntava se teria algo que ela deveria se atentar no cinema. A vampirinha começa a explicar que era necessário apenas ficar em silêncio durante o filme, e Tsumugi avisa que era importante ela dar uma mijada antes do filme começar. Hisui, por sua vez, comenta que eles mostram um vídeo explicando as regras antes do filme, então era só ela assistir aquilo. Ficando em silêncio, Izumi bolada fica refletindo que não faz ideia de como se envolver na conversa das garotas, e que seria de grande ajuda se nosso prota estivesse lá. Quando chegam no shopping, Toa e Lilishka já chegam amassando uns churros, e Tsumugi pergunta pra Izumi se ela estava afim de dividir um balde de pipoca, já que era muito grande para comer sozinha. Sem hesitar, ela aceita, e logo vemos todas já dentro do cinema. Assim que as luzes se apagam, Toa fica com medo e acaba segurando a mão de Izumi, que acaba acalmando a garota. Eis que o filme finalmente começa e vemos um garoto assustado na presença de um gato falante, convidando ele para dentro de uma mansão. Antes de entrar, o garoto repara que aquela casa tinha rumores que apareciam fantasmas nela, mas não ligando para isso, ele acaba entrando mesmo assim. Enquanto subia a escadaria principal, rapidamente o dia anoitece e só se viu uma luz emanando pelas janelas, juntamente com um fantasma atravessando-a. Eis que de repente acontece uma explosão na casa, e vemos o garoto segurando a mão da assombração enquanto guiava ela para fora de lá, o que deixa todas as garotas empolgadas com a cena. Quando o filme chega ao fim, a anjinha achou fantástico a experiência de assistir em uma tela gigantesca, além de elogiar muito de como aquela história era maravilhosa. Izumi concorda com a garota, mas não tirava da sua cabeça o quão melhor poderia ter sido se caso o nosso prota estivesse junto na sessão. Lilishka, que também curtiu o filme, comenta com as garotas de que quando lançarem no Netflix, poderiam assistir com Tokumitsu na sala do clube de ocultismo, e todos topam essa ideia. Assim, as garotas dão a ideia de se encontrarem com ele no Starbucks na saída do trabalho. Já fora do cinema, conforme caminhavam pela rua, Izumi não tirava nosso prota da cabeça, ficando triste que vai ter que esperar mais uma hora para poder vê-lo. Hisui, que leu o livro daquele filme, comenta que os produtores pularam muitas partes, mas até que acertaram na estrutura da história. Ela acrescenta, dizendo que no livro, o protagonista tinha uma irmã mais velha, mas no filme, o gato acabou ficando com muitas falas dela. Ouvindo aquilo, Izumi reflete que realmente notou que o gato falava mais que papagaio, e se envolvendo na conversa, pergunta se Hisui estava dizendo sobre a cena do salão de bronzeamento, que responde que sim, que aquelas falas originalmente deveriam ser da irmã do garoto. A loirinha se empolga com a conversa e finalmente sai da bolha depois de ter ficado quieta durante todo o rolê, que acaba fazendo ela perceber que não dependia da presença do nosso prota para ser sociável e se divertir com as meninas. Lilishka e o resto do bonde acabam agradecendo a Izumi por ter dado a ideia de irem ao cinema, pois além do filme ter sido muito bom, provavelmente elas nunca teriam um momento desses juntos. Quando pensam sobre isso,
Bate um peso na consciência de Izumi, pois antes de irem ao cinema, a garota sentiu ciúmes das amigas do Tokumitsu, além de ter ficado calada o rolê inteiro. Colocando uma pedra nisso, Izumi agradece todas pelo dia de hoje e por terem feito companhia para ela, mesmo que não fossem amigas dela. Ao ouvir aquilo, as 4 garotas ficam pasmas, já que todas ali tinham certeza que a Izumi considerava todas como amigas. Como resposta, a loirinha questiona se elas não seriam apenas amigas do Tokumitsu, mas logo Tsumugi responde que a garota podia ser amiga de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Como só conseguiu seu primeiro amigo recentemente, Izumi dá uma leve bugada e parece não entender o que estão dizendo, já que ela retrucou, dizendo que não pediu pra ninguém ser amiga dela. Tsumugi mantém a calma e explica que para virar amigo de alguém não é necessário pedir, e que na verdade as 4 ali são amigas uma das outras, com ou sem a presença de Tokumitsu. Dito isso, a loirinha acaba desabando, sendo pega de surpresa, e enquanto corria fugindo dali, simplesmente chorava de tanta felicidade, como se fosse um sonho. Ela refletia que graças ao nosso protagonista, finalmente conseguiu ter mais amigos, mas uma dúvida passava na cabeça dela, pois se todas são amigas dela, assim como Tokumitsu era, teria algo estranho, pois ela fica muito mais feliz quando pensa nele, mas a garota não sabe exatamente o motivo dessa felicidade. Falando no Chupeta, o próprio protagonista aparece na frente de Izumi. Ele pergunta onde estariam as outras garotas e qual o motivo dela estar chorando. A loirinha ignora a pergunta limpando as lágrimas e pensando um pouco mais sobre seu sentimento pelo amigo, Izumi confessa que não vê ele como apenas um amigo, mas sim como o melhor amigo dela. Antes de conseguir ter alguma reação, as outras garotas aparecem dando um alô para os dois. E Izumi ficando perdida com a situação, se questionando se era correto achar o Tokumitsu seu melhor amigo. Já no dia seguinte, assim que anoitece, nosso prota e a Anjinha usavam a banheira para se refrescar, pois o ar-condicionado da casa tinha quebrado. Basicamente, tinha feito um calor do cacete o dia todo, e não parando de reclamar, Toa logo lembra o garoto de que o técnico iria vir amanhã para consertar. Puto por isso, nosso prota dá a ideia deles saírem amanhã para algum lugar que tem ar-condicionado, já que dentro do AP estava aparecendo uma sauna. Não bastando o calor que fazia, o clima esquenta ainda mais quando o garoto repara na Toa dando aquela balangada no vestido, para entrar um pouco de ar na gaveta. Não aguentando ficar ali depois da cena, Tokumitsu sai andando para abrir a janela para entrar um pouco de vento na casa. Quando abre a porta da varanda, aleatoriamente ele dá de cara com a vampirinha voando, que tinha aparecido de surpresa para dar aquela lambidola no pescoço como de costume. Só que dessa vez não ia rolar, já que o garoto tava com uma catinga cabulosa depois de ter ficado suando o dia todo. Assim que cumprimenta a Anjinha, Lilith entrega ao casal um convite para o acampamento de verão do Clube do Ocultismo. Sem hesitar, nosso prota recusa o convite, pois eles nem mesmo são membros do clube, o que deixa Lolizinha surpresa. Nisso ela começa a persuadi-lo, dizendo que se eles recusarem, significava perder uma viagem onde teria fontes termais e praia. Não parando por aí, ela já tinha até avisado a Izumi e a Tsumugi, dizendo que o garoto iria. Nisso a vampirinha faz aquele showzinho dramático e barato, que já sem paciência, Tokumitsu pergunta se lá ia ter ar-condicionado, e para salvação do calor do prota, a Lolizinha confirma que sim. Quando chegam até o ponto de encontro para viajarem com o grupo de ocultismo, Tou e Tokumitsu ficam encantados com o tamanho do belo local, e logo são abordados por uma funcionária pedindo para que acompanhassem ela. A mulher leva os dois ao encontro do restante do grupo, que ficam surpresos pelo fato de terem que ir de helicóptero até chegar no destino final. Quando pousam no heliporto, Hisui aguardava nosso grupo, e comenta que a casa de veraneio ficava próxima dali, só que basicamente todos ainda estão em euforia por ter andado de helicóptero. Tsumugi repara que na aeronave estava estampada a marca do grupo Tsurumi e fica se perguntando quem Hisui seria. Afinal, o grupo Tsurumi era um dos 4 grandes conglomerados do Japão. Nisso a vampirinha explica novamente que o avô da garota era o chefe da Federação Kappa do Japão, sendo responsável por administrar o país em segredo. A Anjinha elogia Hisui, dizendo que ela era uma pessoa incrível, mas a garota responde que quem é pica de verdade era o avô dela, então logo o bonde parte em direção à casa. Chegando lá, 2 empregadas gêmeas chamadas Kujaku e Aoi recebem calorosamente nossos protagonistas e pedem a gentileza para que acompanhassem elas. Enquanto andam pela casa, Izumi fica espantada com o número de empregadas que trabalham lá. Já nosso prota fica se perguntando se todas elas seriam Kappas. Tsumugi, por sua vez, elogia o tamanho da casa. Logo o grupo dá de cara com um lago maravilhoso e uma das empregadas comenta que pelo fato de Kappas serem deuses da água, o lago foi construído no período Edo por um Tsurumi da época, assim construindo uma de suas bases que conhecem hoje. Emocionada, uma das empregadas conta uma lenda triste sobre o lago, no qual 2 apaixonados tentaram dar uma rapidinha na beira daquele lago e acabaram conhecendo o criador depois disso. Já hoje em dia, a lenda é que se professarem seu amor à beira daquele lago, ficarão juntos para sempre, só que pelo visto seria na morte, pois os anteriores que tentaram algo foram de base.
Depois desse rápido tour, a tropa para tomar aquele chazinho em uma sala, e a vampirinha anuncia oficialmente que começou o acampamento de verão do clube de ocultismo, mas lembram seus amigos que eles teriam um evento muito importante que estava planejado para depois do jantar. Todos ficam surpresos com o que Lilishka diz, e Tsumugi questiona que já que estava cedo demais para jantarem, provavelmente ela planejou outras coisas para eles fazerem em grupo, mas por incrível que pareça, a vampirinha nega. Zeppo orvando a conversa do lado de fora, as empregadas abrem a porta do nada e perguntam se eles estariam a fim de lutar sumô, muito aleatório. Nosso prota, sem hesitar, fala que não estava no pique, e Hisui se desculpa com os amigos por isso, explicando que todos da família dela gostavam de sumô. As empregadas explicam que Kappas eram amantes do sumô desde os tempos antigos. Não só isso, o sumô e o vício em pepinos estavam em seus DNAs. Com ninguém topando um roundzinho de sumô, a empregada Kujako oferece levá-los a uma linda praia que tem ali nas proximidades, dizendo até mesmo para não se preocuparem com trajes de banho, já que na própria casa tinha um closet com diversos biquínis, o que faz Izumi e Tsumugi ficarem empolgadas com tamanha diversidade de modelos. Prestes a experimentar um deles, Tsumugi olha pro lado e se assusta com o nosso protagonista que estava só curiando a conversa, mas logo ele pergunta para as empregadas onde ficava a seção de roupas de banho para homens. Quando ficam sabendo que Tokumitsu era homem, as empregadas ficam incrédulas, parecendo até mesmo nunca ter visto um. Eis que um tempo depois, já na beira da praia, as garotas se desculpam com o nosso prota por não terem roupas de banho masculina e comentam que não esperavam que ele seria um garoto, pois presumiram que ele era uma garota de uma família muito rica, que teria criado ele como menino. As duas também ficam surpresas com o fato de Hisui ter se tornado amiga de um homem, e logo Tokumitsu comenta que realmente ela não parecia muito à vontade quando conversava com ele. Em resposta, Kujako explica que Hisui passou a vida toda rodeada de empregadas, tendo interagido somente com homens que eram da família, o que explicava isso. Ouvindo aquilo, nosso prota pergunta se por conta disso seria um incômodo para ela ele dormir lá essa noite, mas eis que do nada, Toa aparece vestida em seus trajes magníficos de banho, e aquela cena angelical quase dá um piripaque do Chaves no nosso prota, que não para por aí. Izumi, Tsumugi e Hisui também aparecem prontas para aproveitar a tarde na praia, o que deixa nosso prota besta, por não saber onde olhar. Tsumugi, toda envergonhada, começa a refletir que se soubesse que iria pra praia com o Tokumitsu, teria feito uma dieta ou algo do tipo, mas de qualquer forma, ela tá muito feliz de estar com ele ali. Logo Izumi chama a galera pra jogar vôlei de praia, toda animada, mas nosso prota recusa o convite, dizendo que iria ficar na churrasqueira, enquanto refletia que não conseguia controlar as espiadas nos biquínis das garotas. Eis que do nada, Lilishka aparece assustando o garoto, parecendo um membro da SWAT. Por conta do sol, não poderia ficar muito exposta, por isso ela decidiu vestir essa roupa de mergulho especial. Izumi, com fogo no rabo, sai correndo agarrando nosso prota e chama ele pro mar. As garotas vendo aquilo, obviamente não ficariam paradas, então logo vemos nosso grupo se divertindo jogando um leve vôlei na beira do mar, e logo depois entrando na água para dar aquela refrescada. Dando uma pausa para bater aquela larica, Tokumitsu prepara alguns espetinhos de gato para as garotas, e montando o bandeco da anjinha, quando entrega para ela, Toa fica feliz com isso. Izumi comenta que foi bizarro ver a anjinha assim, já que quando eles chegaram na beira do mar, Toa ficou deslumbrada com a paisagem do oceano, e quando soube que aquela água era salgada, ela pensou que os humanos jogavam pacotes de sal para ficar assim. De volta ao nosso prota, prestes a oferecer para Hisui uma espiga de milho, a garota leva outro susto que só pelas minhas contas já passaram de 25. Sabendo que isso não podia continuar, Tokumitsu reflete que os dois têm que ficar em um clima amistoso, então ele sugere poder chamar ela pelo primeiro nome. Com a pergunta, Hisui quase tem um AVC, e nosso prota até tenta desconversar disso, mas a garota decide permitir que ele chame ela do jeito que quiser. Tokumitsu fica feliz em ouvir aquilo, e Hisui pega o milho do garoto, então logo sai correndo em direção à vampirinha para desabafar, que pela primeira vez, um homem ia chamar ela pelo primeiro nome, o que deu até um frio na barriga dela. Depois de comerem, enquanto o nosso prota se hidratava na sombra, a anjinha aparece com seu sexy appeal para fazer companhia para ele, e logo se senta ao lado do garoto, pegando um pouco de água para se refrescar. Nisso ela comenta que nunca imaginou que o oceano pudesse brilhar assim, com a umidade, a brisa e o cheiro de sal no ar, além da deliciosa sensação de andar descalça na areia, o que era uma experiência totalmente diferente do que imaginava. A anjinha acrescenta que usar biquíni dava um pouco de vergonha, já que ela se sentia como se estivesse usando lingerie, o que faz o garoto achar fofo ela dizer aquilo. Logo já era fim de tarde e todos estão deitados para ver o pôr do sol depois de um dia maravilhoso, eis que as empregadas aparecem convidando a todos para um banho nas águas termais antes de jantarem. O único problema era que a casa de veraneio só possui locais de banho femininos, então nosso prota teria que se banhar no poço do quintal, ou se preferir, ele pode tomar banho depois que as garotas terminarem, sendo depois do jantar. Tsumugi se desculpa
culpa por ele estar nessa situação, enquanto Izumi dá uma zoadinha perguntando se ele ia dar aquela bisoiada no banho delas. Isso deixa Tokumitsu sem graça, pela amiga ter presumido que ele faria isso. O pior de tudo é que ela achou que isso realmente acontecia fora dos animes, mas logo caiu na real. Um tempo depois, vemos nosso prota já de banho tomado, e em seguida, a vampirinha aparece de surpresa com um novo traje de banho que estava usando por baixo da roupa de mergulho. Pelo visto, só queria mostrar ao garoto, porque logo zarpou de lá. Nesse mesmo momento, Toa entrava na fonte termal e notava que a textura da água era diferente das normais. Reparando que aquela fonte tinha o nome da Hisui, a vampirinha explica que o líder Kappa criou essa fonte como preparativo para o primeiro banho da Hisui. E enquanto todas relaxam no banho, Izumi, por ser uma Yuki-onna, é mais propensa a ficar com pressão baixa no banho quente, que faz a garota ficar parecendo um pimentão rapidamente, mas logo ela é aconselhada a sair de lá. Se levantando da água, Izumi comenta que seria legal ter a presença do nosso prota tomando banho junto com elas, e ouvir aquilo faz Tsumugi imaginar na sua cabeça uma cena imprópria, que já deixa ela mega tímida com a situação. Acostumada com as fontes, Lilith aconselha as amigas para que todas lavem logo o cabelo nessa água, caso contrário, ficariam ressecados por conta do sal do mar e dos raios ultravioletas do sol. Não prestando atenção na conversa, Tsumugi admirava o quão fofa era a anjinha. Além disso, ela ainda tinha 2 airbags saltitantes, o que faz ela ficar chateada em comparação aos seus próprios 2 suspirinhos. Izumi repara na frustração da garota e pergunta o que houve com ela, que prestes a responder, repara que a loirinha também portava 2 balões volumosos. Entendendo a situação, Izumi pergunta se a garota estava a fim de dar uma mexida neles, mas logo Tsumugi nega, ficando sem graça. Vendo que Hisui ouvia a conversa sobre os tambores, a vampirinha comenta com a Kappa que ela não deveria esquentar a cabeça com tamanho, já que as duas ainda estavam em crescimento. Não só isso, Lilith ainda acrescenta que apesar de estarem bem modestos agora, eles possuem grandes sonhos. Mesmo com a boa explicação, Hisui continuava perdida com o papo das amigas. Eis que do nada, a anjinha sente um geladinho no ombro dela. Quando cai na real, Izumi estava refletindo que realmente não entendia nada sobre a sociedade, o que faz a garota ficar revoltada, fazendo até mesmo nevar no local. Para acalmar a garota, Tsumugi começa a dizer que às vezes o que acontece em animes não é realidade, mas que logo ela ia entender melhor conforme os dias fossem passando. De volta ao nosso prota, enquanto esperava as amigas se banharem, as empregadas aparecem dizendo que já decidiram sobre a pergunta que ele havia feito antes, que mesmo sendo homem, vai ser de boa ele poder dormir ali, já que fazia tempo que as duas não viam a Hisui tão feliz. Porém, qualquer suspeita que elas tiverem sobre ele fazer algo desagradável com a garota, pepinos iriam rolar da pior forma. Já mais tarde, todos se reúnem para jantar e assim que terminam, rola uma partidinha de pôquer e logo a galera decide de naninha. Em um quarto separado, nosso protagonista refletia que agora que estava mais tranquilo, estava liberado para ele ir até as termas tomar aquele famoso banheta. O que ele não esperava é que Hisui já estava na água. Quando os dois se olham de frente, bate aquele desespero, e assim que o garoto se explica, Hisui concorda dele não ter que sair, já que era só ela ir pro outro lado. Com tudo resolvido, Tokumitsu só conseguia pensar que se as empregadas verem aquilo, poderia azedar o frango. Já Hisui, mesmo ainda em choque, agradece a presença do garoto no acampamento, comentando que a presença dele traz felicidade para ela e para todas as meninas. Lembrando que a Lilith foi sua primeira amiga, nosso prota pergunta se o motivo dela ter entrado na escola seria por conta da vampirinha, que logo responde que o motivo na real foi porque ela recebeu uma profecia. Ainda no fundamental, Hisui salvou uma idosa que estava se afogando em um canal, e essa mesma senhora havia dito que a garota deveria se colocar em um ambiente com homens, pois fazendo isso, um novo mundo abriria para ela. Como a raça dela leva muito a sério os acontecimentos relacionados à água, a Kappa acabou mudando seu plano de ir para uma escola só para meninas. No início, ela não conseguia se acostumar com o colégio misto, mas tudo mudou depois que conheceu nosso prota e suas novas amigas. Ouvir aquilo conforta o coração de Tokumitsu, que assim que termina o banho, decide voltar para o seu quarto. Só que antes de chegar lá, nosso prota encontra as empregadas no caminho, surpreendendo ele e dizendo que como ele quebrou sua promessa, vai ter que rolar um sumozinho com pepino. E assim chegar ao fim de mais um episódio, pessoal. Se você tá gostando desse anime, quer que eu traga o último episódio dele, deixa aqui nos comentários o feedback. Um abraço a todos, fiquem com Deus e fui!